Seja muito bem-vindo, Zé. Ô, Michel, obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Eu estou me sentindo meio hoje com uma síndrome do impostor. Você deve conhecer isso. Porque eu já ouço o podcast há muito tempo, acompanho a tua trajetória, você só entrevista gente maravilhosa aqui, super profissionais do esporte e pessoas super bem-sucedidas nas suas carreiras. E eu fiquei pensando, desde que a gente começou a conversar, eu falei, o que que eu vou fazer no endorfina? O que que eu vou falar lá? Porque é, é, só, eu não sei, eu espero que eu atenda alguma expectativa aqui, que alguém ouça a gente, pelo menos minha mãe e minha mulher devem ouvir a gente. Espero Ai, que ai. elas curtam e espero que seja um bom papo, mas obrigado aí pela oportunidade. Cara, obrigado você e fica tranquilo que eu tô acostumado, né, então, assim, recentemente tive alguns convidados, eu não preciso citar aqui o nome deles, mas tive alguns convidados que chegaram a me ligar. Fala: "Cara, você não precisa pôr no ar nossa conversa, fica super tranquilo". Porque aí eu gravo, né, eu não gravo e solto na semana seguinte, eu gravo e demoro 1, 2, 3 semanas, dependendo do meu cronograma para soltar. Aí eu gravo, né, com um convidado, como eu vou gravar com você aqui hoje, estou gravando com você hoje, aí, sei lá, semana que vem vai ao ar um episódio com fulano de tal, mega medalhista olímpico e tal, uma sumidade ou uma celebridade da internet. E aí essas 2 pessoas me ligaram esse ano para falar: "Cara, não precisa publicar, você fica super tranquilo, cara, foi legal a conversa, já valeu, mas cara, que eu tô fazendo no hall de convidados do Endorfina?". Zé, te garanto. Eu fico, eu fico feliz de você eu falar isso, porque eu pensei umas 3 vezes de te ligar para a gente cancelar o papo. Ô Zé, Eu falei, eu ó, te não vai garanto, rolar. cara, no caso dessas 2 pessoas que são casos mais recentes, né, estão bem aqui na ponta da minha memória, cara, ambos adoraram, depois que ouviram, né, a publicação do podcast. E seus familiares, seus amigos, pessoas entraram em contato, meus ouvintes entraram em contato com eles, dizendo que foi super legal, que aprenderam isso, que também sentem essas mesmas dores ou têm essas mesmas opiniões. Então, cara, esse é o barato do podcast, esse é o barato da internet, né? Já que você É, trabalha no Spotify, a gente vai falar, claro, sobre podcasting. Mas, cara, né, você vê, eu também não sou um ninguém. Comecei gravando esse podcast, ninguém nem sabia quem eu era, né, já fui um triatleta lá atrás, tal, com relativa expressão, mas nunca fui nem entre os 5 melhores do Brasil. Mas a gente tem esse poder, né, cara, de produzir um conteúdo legal, de distribuir isso de uma maneira gratuita cara, ouve quem quer. Essa é a democratização da internet, a democratização dos podcasts e, claro, a chegada do Spotify nesse ambiente de podcasts, eu lembro direitinho, porque eu sou anterior ao Spotify, né, ao Spotify os podcasts no Spotify, mudou todo o cenário e a audiência cresceu um absurdo, né, eu não sei se existe um dado desse, acho que existe, né, no Brasil, acho que o Spotify, né, é o maior player, pelo menos é onde a maior parte dos meus ouvintes está. Eu tenho bastante sim no Apple, mas é onde a maioria dos meus ouvintes está. Então, eh, esse é legal e você pode ter certeza, depois dessa nossa conversa, eu quero acreditar que você vai gostar e quero que você seja sincero, mas que vai ter muita gente ouvindo e vai ter muita gente achando que o que você falou faz sentido, talvez uma coisa não, mas outra coisa sim, e vão entrar em contato com você ou vão te procurar, sei lá, aí nos corredores do Spotify, aonde você treina, lá no Lobo e tudo mais, vão falar: "Pô, cara, que legal que você falou isso, eu não sabia", e por aí vai. Então, vai ser uma conversa legal. Mas antes da gente entrar na pauta propriamente dita, eu quero fazer uma pergunta capciosa. Posso fazer aqui, já começar assim? manda bala. Como é que seria a internet sem anúncios? Acho, acho que ela não, acho que ela não existiria. Recebi um e-mail ontem da IAB com esse título: "Como seria a internet sem anúncios?". Pois é, Foi eu você faço que parte lá redigiu, Zé? não foi, mas é uma coisa que a gente discute bastante, né? Porque acho que Meu Deus todos do céu. nós, todos nós, a gente tem uma relação de amor e ódio com os anúncios, né, Michel? Se for pensar, desde a da época do começo do rádio, da TV, e aí depois no digital, e aí no digital, no começo do digital, a gente teve um momento que era os anúncios e aquelas coisas que a gente, por causa dos cookies, a gente clicava e a gente ficava sofrendo retargeting, eles ficavam indo atrás da gente, perseguindo a gente em outras mídias. Então, eu acho que a gente tem uma relação de amor e ódio com os anúncios. Acho que a internet não existiria sem os anúncios, por quê?
E tem uma coisa que é muito interessante, até a gente discute aqui no Spotify, porque talvez a maioria dos seus ouvintes do Spotify, e que estão ouvindo a gente no Spotify, mas podem estar ouvindo a gente em outra plataforma também, talvez eles sejam assinantes premium. Uhum. Mas a maior parte dos anunciantes, a maior parte dos ouvintes do Spotify e de outras plataformas também, não só no Brasil, mas no mundo, eles são usuários que a gente chama de free, eles não pagam. Ou são usuários suportados por anúncios. Então, eu acho que quando a gente pensa em anúncio, seja para as plataformas de áudio, seja para as plataformas de vídeo, como o YouTube, TikTok e outras todas, a gente tem o anúncio tem um papel super importante, que é o quê? A inclusão. O anúncio proporciona que a gente consiga levar os serviços do digital, os serviços da internet para um público cada vez maior, e permitir esse acesso. Eu acho que às vezes a gente não esquece isso, tem anúncio que é chato, né? Mas acho que cada vez mais a criatividade, a qualidade dos anúncios ela está melhor. O Brasil é um super referência quando a gente fala de criatividade, de Exato. contextualização de anúncio, mas o anúncio tem esse papel de proporcionar que as pessoas tenham acesso aos conteúdos, acesso à informação, e eu acho que ia ser muito difícil a gente imaginar, não só a internet, mas imaginar a TV, imaginar o rádio, imaginar os Exato, é. jornais, sem os anúncios. Eu gosto muito de jornal. Eu tenho uma relação, acho que vem até do meu pai, a gente estava falando assim, emotiva com o jornal, né? E me dá uma tristeza hoje em dia ver como o jornal tá fino. Não sei se você tem relação disso também. Eu lembrava Sim. daquele jornal de domingo, de final de semana, Pesado, que com era vários grosso, que cadernos, tinham é. vários cadernos, tinha um monte de coisa. E hoje você vê os jornais, eles estão super finos. Acho que o Estadão faz um jornal que é só até final de semana, ele pega sábado e domingo, faz uma coisa só. É, E que tem uma coisa a ver com o anúncio também, porque muita coisa que claro. estava antes no impresso, não só no jornal, nas revistas também, ele acabou migrando para os meios digitais, acabou migrando para a mídia out of home, para outros formatos. Então, é, ele tem um papel importante em viabilizar esse acesso. Ô Zé, já que você falou nisso, né, eu fazia muitos anos que eu não lia, já faz muitos anos que eu não assino a revista Veja. Houve uma época também que, pelo menos na onde eu circulava, a gente tinha que ler a revista Veja, né. Total, né? E aí, cara, em algum momento eu parei de assinar a revista Veja e meu sogro me emprestava e tal. E agora, recentemente, eu tô recebendo uma Veja de uma assinante que acho que ganhou uma assinatura lá no prédio onde eu moro, e ela não lê a revista Veja, e ela deu para o zelador. E aí o zelador falou: "Olha, todo sábado acho que chega, né, todo sábado vai chegar aqui uma revista Veja por um tempo, você quer?" Eu falei: "Quero", porque serve pra gente ler, claro, né. Mas tem umas revistas em casa pra minha filha, que eu tenho uma filha de 6 anos também, pra fazer recorte da escola, né, recorta a letra e tal. Falei: "Ah, me dá". Cara, não tem anúncio, eu contei na última Veja da semana passada, acho que 3 anúncios, cara, 3 anunciantes, né. Tem alguns anúncios da própria Abril, que não conta, né, Sim, mas tem lá um Bradesco, né, que Bradesco também é uma mãe, e mais uma ou 2 empresas e mais nada, cara. A própria Vejinha, a Vejinha, né, que era uma revista que também quem tinha um negócio, quem tinha um restaurante, quem tinha um estabelecimento tinha que estar lá, né, fazer propaganda e tal. Cara, finíssima, então é uma pena, mas, cara, é sinal dos tempos. O que que a gente vai fazer? A gente não tem como frear isso. A gente pode regular o ChatGPT, tá tendo essa iniciativa, tem que discutir, sim, se os algoritmos vão ser invasivos num ponto de invadir a nossa privacidade, a LGPT e tudo mais, mas GPD. Mas, cara, não dá pra gente imaginar isso. Inclusive o próprio Instagram, depois de assistir aquele documentário no Netflix, que agora me fugiu o nome, Social alguma coisa, né? aham. Eu pensei: "Cara, é verdade, o Instagram ele não pode ser de graça. Eu não estou pagando nada para o Instagram. Qualquer um vai lá, cria uma conta, então você tem que ser impactado por propagandas, não tem como, né". Mas, eu fiz essa pergunta, né, e eu sei que é um assunto que daria para a gente fazer um ou 2 podcasts aqui para discutir isso, e você é uma pessoa especialista nisso, eu não, mas porque eu recebi ontem um e-mail da IAB, eu assino a newsletter da IAB, e era isso: como seria a internet sem anúncios, né. Agora, vamos falar de um tema mais legal e menos polêmico. Ah, mas esse tema é legal também, pô, pelo amor de Deus, eu vivo disso, tem que ser legal. Não, mas acho que não é o endorfina o lugar para falar sobre isso. Não, não, não é. É. Não, eu sei que é o seu trabalho, coitado, e você está numa missão aí árdua, né, cara, de convencer enfim, o ecossistema inteiro de que tem que investir em mídia, né, de podcast, né. Eu tô nessa há 6 anos e não sou uma agência, não sou um especialista como você, mas eu espero pegar algumas dicas aqui também, porque quem sabe depois
desse nosso bate-papo aqui, eu monto uma estratégia mais assertiva para conseguir patrocinadores. Eu tenho bons patrocinadores que me acompanham já há algum tempo aqui no Endorfina, mas é claro que a gente precisa de mais para manter esse sistema aqui também funcionando, porque, afinal de contas, a gente tem boletos para pagar no final do mês. Todos Mas vamos nós. lá. Cara, qual que é o seu estilo de música favorito, Zé? Rock. Gosto muito de rock, gosto de jazz, gosto de MPB. Acho que eu tenho um estilo meio eclético, mas se for escolher assim as músicas que mais me motivam, aquela música que você está fazendo um treino indoor, você precisa de Aham, um estímulo, aham. é um rock mais Legal. E, tradicional, e assim, você entendeu? ouve música? Você tem o hábito de ouvir música, ou podcast, ou qualquer outra coisa, audiolivros, quando você está treinando? Quando eu estou treinando indoor, eu tenho. Eu não consigo correr na esteira sem música, por exemplo. Aham. E é engraçado, porque para correr fora, eu não consigo correr com música. Acho que eu Curioso. aprendi a história de correr na rua, principalmente de ficar ligado nos movimentos, em carro, em coisa. Então eu me treinei para, quando eu estou correndo na rua, desconectar. Uhum. E indoor eu só consigo correr conectado. E, e desde o ano passado eu comecei também a treinar mais bike no rolo, né? E é diferente porque dependendo da intensidade ou do que você está fazendo, você precisa de um estímulo, né? Então, por exemplo, quando eu estou na esteira, que às vezes é uma coisa mais puxada, eu preciso de uma música que vai me botar para frente, vai me incentivar, vai me É. estimular. Na bike, que é uma coisa, um treino mais longo, às vezes mais contínuo, eu consigo ouvir um podcast. Eu Uhum. consigo me aprofundar e eu consigo me concentrar mais, me aprofundar mais no conteúdo. Então, acho Uhum. que tem essas nuances que são interessantes também. E existe, já faz algum tempo eu li uma pesquisa sobre o efeito de se exercitar com música, e existem comprovações de que a música te gera, né, estimulações cerebrais que fazem com que você se anime, né? Você pode também se deprimir ouvindo uma música, mas você pode se animar. Por isso que a gente vê muitos atletas, principalmente em Olimpíadas, né, que a gente está acostumado a ficar vendo aquele pré, os nadadores entram com fones de ouvido, o pessoal na pista de atletismo, enquanto está esperando para fazer a sua prova, usa fones de ouvido, porque cada um tem a sua maneira de se motivar, mas eu imagino que a grande maioria ele esteja ouvindo alguma música que coloque ele num outro astral para que ele possa, na hora de desempenhar o seu esporte, ele possa performar da melhor maneira possível, já começando estimulado por aquela vibração da música, né? Total. A gente tem uma pesquisa que a gente faz globalmente que chama Sonic Science, que a gente faz em parceria com médicos, estudiosos, para entender o efeito do áudio no cérebro das pessoas. Seja para você relaxar, seja para você ter estímulo, seja para você treinar. E tem uma coisa curiosa sobre que a gente vê sobre treinos e exercícios, é de que os estímulos auditivos que causam maior impacto no cérebro e que estimulam mais as pessoas são os estímulos que têm verbosidade. Mas o que é verbosidade? São músicas que as pessoas estão falando alguma coisa. Não dá para você colocar uma música que às vezes é só trilha, ou Sim. uma música que não tem ninguém cantando. Precisa de alguém falando alguma coisa que vai te estimular ou não. E uma coisa que você colocou que eu acho que é super interessante, né? Às vezes você vê o jogador ali já no ônibus indo para o jogo, ou o cara na piscina entrando com o fone, cada um vai ter um gatilho, né, Michel? Cada um tem uma coisa que gosta mais, É, que vai estimular. É uma coisa muito pessoal. Para uns vai ser o pagode, para outros vai exato, ser a é. música do Rock Balboa. E não importa o Mas quê, né. É, não importa, mas o que não importa é que importa. o cara que ele pode utilizar a música para entrar naquele estado, seja para se concentrar, para focar, seja para se estimular. Inclusive a música do Rock Balboa, eu sou um pouco mais velho do que você, mas eu imagino que você também tenha sido impactado, embora numa outra idade, pelos filmes do rock. Cara, você Pelo amor ouve de aquela Deus. música, você tem vontade de sair correndo, cara. Criou aquele print na nossa cabeça de que aquela música é uma música que você vai sair, vai subir as escadas e vai ficar lá na Filadélfia comemorando com aquela toalha no pescoço. Não, ô Michel, tem uma história muito boa, porque eu lembro quando eu corri minha primeira maratona internacional, que foi Chicago, em 2004, e lá na Maratona de Chicago, naquela época, cada bairro fazia Eu sei. uma atração especial, que tem o Isso, teu é. bairro, que é o bairro gay, que eles fazem festas e falavam sobre músicas mais do universo LGBTQIA+, tem o bairro que é mais do rock, eles botavam banda de rock, e eu lembro que eu estava lá, acho que pelo quilômetro
29, 30, que é aquele que você não aguenta mais, né? E de repente começa num bairro tocar a música do Rock Balboa. Aquilo para mim era o que eu precisava naquela hora, naquele Cara, que momento. bizarro. E hoje, toda maratona que você vai, sempre tem um pouco disso, né? Eu tenho aquelas pessoas com a caixa de som na rua, e a música do rock é um clássico das maratonas, acho que de todas as provas, né? Você sempre Olha lá. encontra ela para estimular as pessoas. Cara, e eu sabe que eu adoro música, adoro, assim, eu tenho uma relação com a música que vem desde pequenininho, que foi a minha mãe ouvia muita música, meu pai, que eu não conheci, né, já te falei, mas ele ouvia muita música e minha mãe ouvia muita música. Benito de Paula, Júlio Iglesias, Simone, minha mãe tinha discos e discos e Caramba, discos da Simone e tal. Então eu cresci ouvindo música, minha mãe tinha o hábito de ouvir música, punha na vitrola o disco e ouvia música. E aí eu adquiri gosto, um primo meu mais velho me apresentou as bandas de heavy metal e tudo mais, eu comecei a ouvir música, fui meio que um metaleiro ali, mas eu nunca mais me afastei da música desde então. E eu tenho algumas músicas que até hoje eu ouço, mesmo que eu ouça com pouca frequência, elas me remetem exatamente a um momento que não foi necessariamente a primeira vez que eu ouvi, mas que eu estava ouvindo aquela música numa situação X e que eu lembro, seja de um momento esportivo, que eu tenho algumas, seja de uma pessoa, uma namorada, né, a primeira namorada, aquela coisa e tudo mais. Então, cara, é legal como existe essa relação do ser humano com a música, que tem a ver com o ritmo, né, que tem a ver lá com os nossos ancestrais ou, né, há 10.000 anos antes, de bater numa pedra, de bater num tronco, de bater sei lá, na caverna e fazer o eco. Quer dizer, é uma coisa que toca mesmo. Tem gente que não, que eu acho ruim, que há pessoas acho ruim. Eu lamento por essas pessoas que não gostam de ouvir música, porque a música pode sim ser um grande, enfim, um grande faz parte da nossa cultura, né. Mas é legal como a gente tem, que a gente pode ter essa ligação forte com a música, né, e não é à toa ela está presente, seja através de ritmos, né, mais, sei lá, menos elaborados, seja músicas clássicas ou rock, ou o que quer que seja, pagode, o que quer que seja. a gente acaba fazendo uma trilha sonora para nossa vida, né, Michel? E você vai lembrar, acho que quando a gente era mais novo ali, a gente fazia a fita cassete. A gente gravava É, do rádio, ficava. E aí, até que você falou do anúncio, ficava meio bravo ali, aquela hora que você estava gravando e aparecia o anúncio no meio, que você tinha que exato. dar uma parada. E aí você fazia as fitas para sua namorada, você fazia a fita da festa, você fazia a Pois fita, é, meu. você criava temas diferentes. E hoje em dia, a modernização disso são as playlists, né? A gente cria Então, playlists para diversos momentos da nossa vida. Você cria a playlist da viagem, você cria a playlist para você treinar. é, Tem é. gente que faz a playlist do treino hard, a playlist do Sim, treino mais sim, soft. é. Tem gente que faz playlist. E o engraçado, a gente vê no Spotify, tem um time que chama time editorial, que eles ficam olhando as tendências e o comportamento das pessoas, e eles criam playlists temáticas também, né? E aí você vê algumas playlists que você não espera, que é, por exemplo, playlist Chapé na Bunda, só de música, Só música pra chorar. música triste, daquele pessoal que uma playlist para limpar a casa ou para lavar a louça. Então, tem de tudo. Eu acho que é essa coisa legal de você fazer a trilha sonora da sua vida e editar. E, pô, isso é o que você falou, triste de quem não consegue ver a beleza e se emocionar com uma bela trilha, seja lá qual ela for para você. Isso aí, Zé. Vamos lá. Cara, vamos voltar aqui no tempo. Como é que foi a tua infância em São Paulo? Você estudou em que escola? Você frequentava clube? Como é que era, né, você me escreveu e eu parafraseei você bastante aqui na abertura agora do episódio, que você praticava diversas modalidades, nunca engrenou em nenhuma, que provavelmente eu quero entender isso de você, o porquê não, por que você acha que não, mas foi aonde? Foi em clube, foi em escola, foi no bairro, foi numa cidade do interior? Eu sou filho único, de pai. Meus pais se separaram quando eu era relativamente novo, eu tinha 6, 7 anos. Minha mãe morava mais ali pro lado de Perdizes, Pacaembu. Meu pai morava pro lado do Brooklyn, depois mudou para Higienópolis. Sempre estudei mais ou menos ali nessa região. E praticava esporte em academias. Quando eu comecei a praticar esporte, tinha um negócio em São Paulo que era muito legal, que era, acho que era o princípio das academias, que era o Hobby Sports Clube. Nossa Algumas senhora, eu pessoas vão lembrei. lembrar disso. Você Eu lembrou lembrei, eu dessa? lembrei. Nossa, cara, é Ti- verdade. Lembra? Tinha várias Lembro. unidades.
E era Que como se são fosse um clube, mini clubes, vai, era um microclubes, né. mini clube, era um É um micro conceito clube, interessante, é. era um misto de clube e academia, e eu lembro que eu treinava um que era em Moema, daí às vezes no final de semana eu ia com meu pai que era na Santo Amaro, a gente jogava tênis lá. Minha mãe, durante um tempo, também foi sócia do Espéria, que é um clube aqui na zona norte de São Paulo, ia bastante para lá. Mas acho que sempre foi mais em academias de bairro, assim, perto de casa, que eu começava a fazer. E é engraçado isso que você falou sobre, e a gente estava conversando sobre começar e parar, né? E é uma coisa que eu vejo hoje muito com os meus filhos também, e é uma briga eterna que eu tinha com meus pais, porque acho que como eu era meio filho único e participava, tinha aquela coisa meio assim do filho mais mimado, eu começava alguma coisa, e acho que todo mundo passa por isso, quando você começa um esporte ou não, e a gente, enquanto pai, a gente vê isso acontecendo com os nossos filhos também. Você começa um esporte, tem uma hora que não vai ser legal, tem uma hora que você vai ficar de saco cheio, tem uma hora que você vai ficar entediado. E é essa hora talvez seja mais importante do reforço, do estímulo do pai, de chegar e falar assim: não, continua, vai, não desiste, vamos nessa. E eu lembro que meus pais, eles gostavam de esportes, mas não era uma coisa assim tão importante para eles como é importante para mim hoje. Então, sempre que eu falava assim, ah, não, tô de saco cheio, não quero mais fazer isso, não sei o quê, ou quero fazer outra coisa, ah, isso aqui é legal. Eles, tá bom, vai lá e faz. Porque meus pais também tinham outra coisa, eles tinham uma, acho que eles são da geração mais 68, mais hippie, mais aberta, que eles tinham uma coisa muito de escolha também, faz o que vai te fazer bem, É, faz o que você achar que vai ser legal para é. você. Mas, Uhum. mas para criança, às vezes isso é ruim. Eu vejo hoje assim, criança precisa de disciplina, criança precisa Precisa. De de limite, cara. diretriz, de É, limite. Precisa, ainda que o limite seja mais aberto, mas precisa ter uma restrição. Eu lembro que hoje em dia eu brinco com a minha filha que faz judô, minha filha faz judô, faz tênis, faz natação, e ela fala, pai, hoje eu não quero ir no judô, eu posso desistir? Eu falo, não, você pode, claramente, você pode parar. Quando você for faixa preta, você para. Daqui a, daqui a 10, 12 anos você pode parar, não tem problema. Porque eu consigo ver o quanto aquilo faz bem para ela, que às vezes ela não está vendo. Então, É, eu acho que essa coisa do pai estimular e falar, continua, não desiste agora. Lógico, às vezes não está fazendo bem para a criança, e você tem que entender o exato. que Tem que ter realmente a essa criança tem. percepção. Sim, você tem que ter sensibilidade e tem que acompanhar também, né. Acho que É, eu vejo muito isso, hoje eu sou sócio num clube aqui em São Paulo, do Paineiras, e eu vejo também muito essa terceirização que muitos pais fazem, né. O pai terceiriza a educação para o clube, o pai terceiriza a educação para a babá, o pai terceiriza a educação para a escola, e o pai não acompanha nada. Então, é. acho que, assim, você acompanhar e ver se o seu filho está gostando, como é que é a turma, tá legal, como é que é a interação dele, vai lá, assiste uma aula, não tem nada mais legal para uma criança que pratica um esporte do que um pai que vai lá num dia à tarde, que consegue sair do trabalho, ir lá e assistir e prestigiar, que quando tem um torneio tá lá, tá junto, tá torcendo. Acho que esse é o estímulo que precisa ter. E aí que você vai também ter a sensibilidade de saber se a criança tem afinidade com aquilo ou não, né? Porque É. às vezes Ou é o motivo porque ela não está gostando, que pode ser um amigo, pode ser o professor que, né, a minha filha de 6 anos, quando ela reclama de que não está gostando ou da aula ou do esporte, e eu já conheço a minha filha, né, há 6 anos, eu tento descobrir com ela e com a mãe dela, tipo assim: "Bom, será que é ela", minha filha é meio bagunceira. "Será que é ela que bagunceira, tá fazendo bagunça e o professor tá chamando a atenção", aí obviamente ela não gosta, e aí ela fala: "Então eu não gosto de ir naquela aula", ou é alguma outra coisa que pode estar pegando, ou mesmo ela não curtia aquela modalidade ou, né. Então assim, a gente precisa ficar ligado nesses detalhes, cara, ser pai não é fácil, viu, meu. Não, mas e é muito louco isso, né, Michel? Porque se for pensa você foi atleta profissional e você viveu experiências também quando você era criança e você vê hoje. Esse não gosto, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz, ele faz parte do Pois nosso é, trabalho. cara. Eu vejo no meu dia a dia profissional que eu vejo, ah, mas eu não curto tanto fazer aquilo. Tem coisa que a gente não tem escolha, a gente tem que fazer. Exato, E às vezes é o não gosto, às vezes é aquilo que você tem mais dificuldade para fazer que vai te fazer ser um profissional melhor, que vai te fazer definitivamente, ser um esportista melhor. Pô, definitivamente. eu comecei a treinar triatlon, eu não tenho tanta afinidade com a bike, mas eu já percebi que se eu não me dedicar para o treino da bike e for sair do bike indoor e começar a treinar cada vez mais fora, eu não vou evoluir no esporte nunca, porque Exato. é decisivo o negócio. Mas aí você tem que conversar com você, tirar os seus monstros da sala e enfrentar as É. dificuldades, né? É, e ver propósito, né, cara, ainda, agora recentemente,
eu gravei com a Manuela Carmona, que trabalha no Itaú BBA, e ela fala disso. Ela teve que ela conseguiu encontrar na corrida um com tentativa e erro, um esporte que fizesse sentido para ela, e não só postar, como a gente vai falar daqui a pouco: "Ah, eu quero postar aqui a minha medalha da maratona, ah, eu corri a Six Majors, ah, eu corri a Six Majors, ah, eu fiz tanto sub", né, com o Bellarmino, inclusive eu brinquei do sub o quê, né? Meu, o que é sub? Cara, para você é uma coisa, para o outro é outra, não tem esse negócio, você é uma maratonista sub 4, sub 5, sub 3, né? E a Manuela Carmona falou exatamente isso. Ela falou: "Cara, eu passei a ver propósito na corrida e não o objetivo de ter uma medalha ou de conseguir um tempo ou fazer um 70.3 Ironman aqui em São Paulo". E é isso que eu acho que é o legal e que também a gente tem que aplicar às crianças, que é um pouco mais difícil, porque eles veem só aquela coisa imediata, né. Mas o porquê que você está nadando? Por que você está indo no judô? O porquê que você vai na escola? E recentemente, na minha filha mais nova, né, eu tenho uma de 23 já, mas na minha filha mais nova, eu É uma bela vejo isso. diferença, hein? Você deve ver 2 cenários totalmente diferentes, Totalmente, né? não, totalmente. Já passando na segunda fase da OAB agora, né, vai começar a carreira Nossa, dela que como legal, como parabéns. advogada, e essa que está agora aprendendo a ler, né, está naquela fase que a tua também deve estar, que olha para as coisas e começa a ler: saída, saída, ah, ele é a saída, e por aí vai. Mas enfim, e eu falo para ela: "Imaginou se você estivesse em casa o dia inteiro, com quem que você ia brincar?", quando ela fala que não quer ir para a escola. "Teus amigos estão todos na escola". Aí ela: "Ah, não quero ficar no inglês". Espera aí, aí a hora que você vai jogar o videogame, como é que você vai saber o que está escrito aqui, que toda hora você pergunta para mim? Então a gente tem que tentar criar propósito para as nossas crianças e para a gente mesmo. Então a hora que você vê que, cara, talvez você não curta tanto pedalar, você pode até passar a curtir. Eu conheço muita gente que não curtia, que chegou a pedalar muito mal, quer dizer, que começou pedalando muito mal, e cara, hoje a pessoa adora e pedala super bem, né. Então a gente tem que só que encontrar um propósito para que a gente possa vencer aquelas barreiras. E é óbvio, eu já havia aprendido isso antes com a minha própria experiência, o endorfina tem me trazido muito isso, principalmente com os atletas supercampeões, medalhistas e tudo mais. Cara, que é isso, é na derrota que você cresce, cara, é na hora que você não acerta, que você fala: "Cara, o que que eu vou fazer para acertar?". E é assim que você cresce, né, cara. Então, eh eu acho que isso é uma questão importante que a gente tem que se conscientizar disso, e aquilo que a gente já pode até falar um pouco, bom, vamos deixar mais para frente, senão a gente perde aqui um pouco da ordem cronológica, mas é essa questão do FOMO e do JOMO que você falou, né. Tipo, todo mundo posta só as coisas boas, o meu sogro que brinca, né, ninguém posta quando para numa padaria para comer um pão de queijo e um café com leite, porque não teve tempo de tomar café da manhã. O cara só vai postar se vai comer a tapioca com açaí, com não sei o quê, com o queijo sem glúten e sem lactose, né. É isso, não, eu acho que é isso e no universo dos esportes, e principalmente do esporte que eu estou mais perto, que é corrida de rua e triatlo, tem muito disso, né, Michel? Você vê que acho que às vezes falta a gente entender e pensar qual que é o nosso propósito, por que que a gente realmente está fazendo aquilo, né? Exato, Você está fazendo aquilo para estar correndo com um monte de gente só e conhecer gente? Você está fazendo aquilo porque você realmente quer evoluir? Você está fazendo aquilo porque aquilo é uma jornada de autoconhecimento sua e evolução? Você está fazendo isso porque você vê que aquela experiência pode trazer aprendizados que você vai levar para a vida pessoal, para a vida profissional? Eu acho que a gente tem que entender qual que é o propósito. E aí a gente acaba entrando nessa. As redes sociais, elas trazem, a gente está falando de digital e redes sociais, elas trazem essa coisa interessante de onde a gente vê o que está acontecendo e meio, de certa forma, compartilhando boa parte da nossa vida, mas também fica uma ilusão de uma coisa que não existe. E a gente exato. acaba criando alguns parâmetros que são muito equivocados para a gente, né? Porque cada um tem a sua rotina, cada um tem Uhum, sua vida, cada um tem seu limite. E não dá para a gente ficar se comparando tanto com o outro ou não. E não exato. é porque o cara acordou 5 horas da manhã e tal, não sei o que, conseguiu fazer aquilo e tá no pace X, que você não está fazendo bem, e É. que você não está fazendo mal. Mas também tem um outro lado que eu penso muito, né? E às vezes eu posto ali, até meu time brinca comigo, que eu vou nadar e eu nado bem cedo, aí eu posto lá que eu estou indo nadar, e eu já vi o impacto positivo que isso tem muito para muitas pessoas também, que as pessoas falam assim, putz, eu vi um negócio que você colocou lá e aquilo me fez sair da cama.
eu vi um negócio que você colocou, que você estava fazendo, e, putz, eu fiquei estimulado a começar a É, correr porque eu vi que você fez aquele negócio. Então, eu acho que assim, é como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, parcimônia. Não dá para é, fazer viver disso ou viver imerso naquilo ou só fazendo aquilo ou pensando como é que vai ser, mas também pensar, acho que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Se aquilo te faz bem, se você está curtindo, coloca. Mas também não entra nessa dinâmica de só fazer isso para aparecer, para estimular é, os outros e é, essa competição que não existe, né? A gente cria, o ser humano é um bicho complexo, a gente cria problemas e cria estigmas e competições que a gente talvez não precise viver. exato. E nesse tópico, eu acho que eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho presenciado, eu acho que a gente está, pelo menos no meio esportivo, desse que a gente está inserido, né, que é um micro-universo, eu acho que já tem gente que já está tendo uma espécie de aversão, uma espécie de fobia, né, o que a gente chama, né, no linguajar comum de bode, de aversão a essa coisa de ficar postando a foto do relógio com o tempo que fez, ou aquela foto, né, que você está amarrando o tênis que você ganhou, que é da marca XYZ. Eu acho que já tem gente que eh, já está percebendo que foi vítima disso, né, os nano-influenciadores já foram vítima disso e, de repente, cara, estão dando passos para trás e com receio de pegar uma aversão àquela determinada prática esportiva, o que aí sim é negativo, né? Se o cara fala, meu, nunca mais vou correr porque eu não quero mais fazer parte desse mundo de ficar fazendo postagens da medalha e do meu relógio com o tempo, cara, eu vou pular fora. Aí você vê que a diferença entre o remédio e a droga, né? Acho que é assim que se fala, é a quantidade, né, cara? Se você toma um pouco, É aquilo isso. vai te ajudar. Se você toma muito, aquilo vai te prejudicar, né? Não, e só para eu fiquei pensando, a gente ficou falando dessa história de FOMO e JOMO, né? Mas só para contextualizar e colocar todo mundo na mesma página, né? O que a gente está falando sobre isso? É que se fala muito hoje em dia sobre toda essa história da digitalização da vida e esse acesso que a gente tem à informação que o digital trouxe, sobre essa expressão que é o, É, é o, pode é explicar. o FOMO, Fear of Missing Out. É o Aham, medo de estar perdendo alguma coisa. exato. E aí que a gente está falando, né, que começa a gerar ansiedade nas pessoas, né? O Puta cara pra vê lá e caramba. fala, nossa, o cara acordou tal hora, o cara já está testando, ou o cara está indo para tal lugar, olha o cara, olha esse restaurante que ele está comendo e eu não estou fazendo nada, olha o carrão que ele tem e eu não tenho, É, olha o show que a pessoa foi e eu não fui, olha o emprego que ela tem. Então, você acaba vivendo, você fala assim, nossa, eu estou perdendo tudo isso. E exato, aí começou um movimento contrário, que as pessoas começaram a chamar de JOMO aí, né, que é o Joy of Missing Out, que exato. é assim, ó, eu estou tendo prazer em perder isso. Eu estou tendo prazer em não estar em tal lugar onde todo mundo está. Eu estou tendo prazer em correr sozinho e não correr com ninguém. E nisso, para mim, Michel, teve um negócio que teve um lado bom da pandemia aí, que eu acho que vale a pena falar. Que a pandemia ela foi muito disruptiva para muitas coisas. Foi uma avalanche de coisas negativas, mas para mim teve um lado que eu sempre tento pensar porque é positivo, que foi o quanto a gente teve que se reconectar com a gente mesmo, né? E se reconectar com as pessoas mais próximas. E para esse universo do esporte, a gente estava numa aceleração, numa coisa tão grande que você tem que fazer uma prova toda hora. Você tem que correr uma Puta, maratona ou duas por é, ano. Você tem que é, fazer uma prova de Ironman. Você tem que fazer não sei o quê. E aí, de repente, tá todo mundo em casa. Ninguém pode mais sair, ninguém pode mais fazer nada. E você vai ter que treinar, e você vai ter que fazer as coisas porque você realmente, que é o que a gente estava falando, o propósito, porque você quer, ou porque ela te faz bem. Então, eu lembro que, putz, pandemia, às vezes eu saía para correr, não tinha ninguém na rua, aquilo era um prazer para mim estar correndo e estar vendo o ar, vendo o céu e podendo me sentir vivo naquele momento. Então, e ao mesmo tempo me reconectar mais, estar mais próximo com meus filhos, estar mais próximo com a minha mulher, estar mais próximo com a minha família. Então, essa história do JOMO, ela foi legal, da pandemia, ela trouxe um pouco, acho que essa história do joy of missing out, né? Do prazer de perder as coisas também e valorizar as coisas que realmente importam. Quem são as pessoas que a gente realmente quer estar próximo? Quais são as experiências que fazem diferença na nossa vida? A gente começou a fazer uma edição, né? A gente estava falando de playlist, de exato. fita. Você começa a fazer uma edição na Ser vida. mais Uma edição, criterioso, né? e acho que as pessoas têm que tomar muito esse cuidado também, já que a gente está falando tanto de digital, de redes sociais, a edição do que você consome. Então, presta atenção se as pessoas que você está seguindo, as pessoas que você acompanha, são pessoas que estão te fazendo bem,
estão te estimulando ou não, ou são pessoas que estão te gerando essa sensação ruim, essa Exato, ansiedade de que exato, você tá para baixo, que você não está fazendo o que você deveria fazer, que você está no lugar errado. Então, faça uma edição também do que você segue, do que você consome, do que você está assistindo, do que você está lendo, do que você está vendo, porque você tem que trazer coisas boas para sua vida e aí sim você vai exato. Para começar a que se você vai sentir trazer melhor. coisas ruins, né? Se a gente já tem É, coisas ruins o suficiente, né, cara? As nossas é dificuldades, isso. os nossos traumas, os nossos medos. Aliás, eu li isso, acho que foi no ano passado, que já tem gente, estudando os efeitos das redes sociais, mas ainda é uma coisa, é um fenômeno sobre a nossa mente, mas ainda é uma coisa muito nova. A gente ainda não teve nem tempo, em termos de uma adaptação cultural, de evoluir ao ponto de entender, como nós mesmos, cada um de nós como indivíduos, a gente deve, usar as redes sociais, né. Porque tem isso, você pode olhar um post teu que eu vi que você fez, né, 12 graus numa manhã de São Paulo, né, você foi lá no Paineiras, você ia nadar. É, É, eu tô nadando lá no Pinheiros de manhã, mas eu nado na piscina coberta, eu confesso, que é um pouquinho menos fria. Mas enfim, aquilo pode estimular a pessoa a falar: "Caramba, meu, olha, eu acordei agora", alguém da tua equipe, algum parente, algum amigo: "Pô, hoje eu acordei agora, cara, olha, eu vi o post do Zé, o Zé já nadou", né. Ou a pessoa fala: "Cara, meu, nossa, eu sou né, eu sou horrível, eu não consigo fazer nada, eu sou um perdedor, eu sou isso, eu sou aquilo". Então eu acho que a gente ainda também tem que passar por essas dores, que vai fazer muitas vítimas, né, do ponto de vista psicológico, de estar ainda tendo que aprender com uma tecnologia. E aí, a gente não precisa mais enveredar por esse assunto, se você não quiser, mas assim, por isso que eu acho que essa discussão de regular o ChatGPT e os, sei lá como é que é o nome, os sistemas de inteligência artificial, é uma coisa válida, né, cara? Porque foi o que disse lá a carta do Yuval Harari, né, não sei se você leu, né, o manifesto que vi. ele escreveu junto com, acho que Tristan Harris. Cara, se a internet, se as redes sociais causaram isso, né, de influenciar eleições e tudo mais, cara, imagina o que pode acontecer com a inteligência artificial evoluída do jeito que tá, que ainda é uma pré-versão de uma coisa mais desenvolvida, mas já está causando tanta disrupção, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver para o bem e para o mal, nós, seres humanos, na nossa faixa etária, que já estamos, né, numa idade um pouco mais próximo do meio da vida, a gente vai viver momentos muito interessantes e curiosos para o bem e para o mal com essa evolução toda. Inclusive, a gente já está vivendo um pouco, né, mas não tanto quanto as pessoas mais jovens, a influência das redes sociais nas nossas vidas, né? Mas vamos lá, vamos Acho que voltar de novo. Pode falar. não, não, só acho que só para fechar esse ponto, acho que a gente tem uma coisa, né, de ansiedade pelo novo e pelas descobertas, né. Eu lembro há 1 ano e meio atrás, 2 anos, assim, nossa, é tudo metaverso. Agora é metaverso, a gente precisa migrar É para as coisas, então verdade, não né? É sei o quê, para verdade. ver metaverso. Hoje em dia quase ninguém mais fala de metaverso. Agora a gente Então, está cara. vivendo a onda da inteligência artificial. Nossa, a inteligência artificial vai mudar tudo, vai acabar as profissões, vai não sei o quê, porque Exato, vai os robôs vão dominar a nossa vida e eles vão acabar com a gente, vai virar uma Matrix. Eu acho que volta ao começo da nossa conversa, Michel. Para mim, essa é a base de tudo na vida. É equilíbrio. é, Tecnologia e tudo que a gente está desenvolvendo, a gente está avançando para caramba, traz um monte de coisa boa, um monte de exato. benefício. É legal? É super legal. É para viver disso e a focar só nisso? Não dá. Você tem que ter É, equilíbrio. Você tem é, que usar as coisas com equilíbrio. Você tem que ter parcimônia. É como a gente pratica as coisas, é como a gente se alimenta. Você tem que buscar o equilíbrio, cara. Todo mundo isso mesmo. adora comer pizza, mas também tem que, de vez em quando, fazer o Não dá suco para comer verde da todo dia. tapioca. Não dá. Você tem que equilibrar as coisas. É verdade. Não, tá certo, eu concordo contigo, cara. E talvez a gente tenha, é claro que a diversidade de pessoas é enorme, mas eu acho que também nessa nossa faixa etária, que a gente não pegou a rede social, né, quando a gente estava talvez mais suscetível ou tinha menos informação ou a gente não era tão, preparado como a gente acredita que com o passar dos anos a gente vai se tornando um pouquinho mais esperto, né, esse é o nosso objetivo, né. Mas dá um pouco de aflição e por isso que esses debates são super importantes pelas gerações mais novas, né. Imagina os nossos filhos pequenos, cara, que mundo que eles vão viver daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? Nem a gente sabe, né. Mas como é que eles Ô, vão Michel, reagir a isso? desculpa que eu te interrompi, mas você estava falando disso, veio na minha cabeça, a gente, ainda mais a gente que é pai de
de menina. Eu tenho um menino e uma menina, você tem 2 meninas. Eu estava vendo outro dia uma campanha do Dove, que é baseado numa história real, depois eu vou até te mandar o link do vídeo Ah, no manda sim, YouTube, eu adoro isso aí. que mostra uma menina muito nova, que começa a conectar, ela mostra ela brincando e tal, daí começa ela mostrar, começa a usar redes sociais, ela com o celular, e ela começa a fazer tudo pro celular, e começa a fazer as coisas, interagir, e ela começa a mostrar o quanto que o que ela tá vendo no celular, e aquela realidade dela, e as pessoas julgando dela, começa a afetar a autoestima dela Uau. e a vida pessoal dela. E só fazendo uma história longa, curta, só para contar, e depois as pessoas vão procurar e vão ver, a menina ela acaba tendo problemas de alimentação, ela acaba tendo, não, deixando de comer, não identifico se é bulimia ou alguma outra coisa, mas ela acaba sendo internada por causa disso. Olha, E cara. tudo começa com a questão de o quanto que você está sendo deixando ser julgado pelas pessoas, o quanto você está deixando aquilo te influenciar ou mudar a sua vida, aquilo influenciar a sua vida. Então, acho que é aquilo que a gente está falando. Tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz e tudo aquilo que a gente consome. Isso aí. Mas voltando de novo ao pequeno Zé ali, no Hobby Esportes Clube, e hoje olhando, né, para trás, você que tem um casal de filhos pequenos, por que você acha que você não ia adiante em nenhuma modalidade? Acho que tem muito a ver com o que você falou aqui da história da tua filha. Acho que às vezes era o professor, às vezes era a Ah, dificuldade, às diversos vezes motivos. Aham. acho que cada vez era uma coisa. E acho que também tinha uma coisa de afinidade, né, porque quando você acho que talvez eu não fosse bom em nada também, porque acho que quando você Uhum. começa a ser bom em alguma coisa, aquilo te dá um reforço Ajuda. positivo, né, Exato, e é. você começa a falar assim: "Nossa, pô, eu sou bom nesse negócio", e aí você tem o professor que não te deixa sair ou nada. Eu acho que eu me considero um atleta amador medíocre nas modalidades que eu tentei ali, eu não fui muito bom em nada. E Uhum. aí que eu acho que tem um pouco a ver com o meu interesse pelos esportes de endurance, é porque o endurance é você com você mesmo, na maioria das vezes, né? E você tá, a evolução ela é muito gradual, e cada evolução que você tem é uma conquista. E acho Uhum. que foi aí que a corrida me pegou muito, né? Porque, pô, a primeira vez que você começa a correr, é uma desgraça. Depois você começa a correr um pouquinho mais, você fala, nossa, tô me sentindo melhor e consegui correr mais rápido. Nossa, consegui correr mais. Nossa, tô conseguindo correr mais e mais rápido. E aí tem uma coisa que vai melhorando a sua autoestima, que você vai se sentindo melhor, que você vai sentindo a sua evolução, e você vai sentindo capaz. E acho que aí foi isso que, para mim, deu o gatilho. Acho que quando eu comparo com os outros esportes que eu praticava quando eu era menor e com os que eu pratiquei depois ali de mais velho, e os esportes de endurance têm esse efeito de você conseguir ver sua evolução e o efeito que isso traz para sua autoestima. Você É. sentia isso também? Cara, eu comecei fazendo esses esportes de clube, lá no Clube Pinheiros e tudo mais, primeiro em escolinhas perto da minha casa. Aí depois eu comecei a jogar polo aquático quando eu tinha 13 anos, É um porque baita eu era um esporte, né? é, eu já andava muito de bicicleta, saltava em rampas, fazia passeios ciclísticos e tal. E aí um amigão meu, lá do mesmo prédio, tinha uma turma boa de crianças na época da mesma idade, e aí eu era daquele que chegava em casa muito vermelho, sabe, que fica com as bochechas vermelhas de tanta energia que tem. E aí minha mãe cansada, minha mãe viúva, né, sozinha com 2 filhos, cara, eu dando trabalho pra caramba, porque não parava um minuto. E a mãe do meu amigo falou pra minha mãe: "Olha, o Maurício tá jogando polo aquático lá no Clube Pinheiros. Cara, ele tá chegando agora em casa tranquilo, não dá mais trabalho, Calminho. e aproveita e nada, né, porque polo aquático tem natação". Não lembro, cara, como é que foi o processo, minha mãe me sugeriu, eu nem sabia, eu devia saber o que que era, mas nunca tinha, eu falei: "Vamos lá". E, cara, eu comecei a jogar e fiquei 5 anos jogando, e que foi a grande escola, de disciplina. Eu já tinha uma tendência, mas, assim, foi a grande escola, eu acho que da minha vida, que formou muito do meu caráter e o que acabou me facilitando ingressar no triatlon, além do condicionamento físico e dessa energia exagerada que eu tinha, para que eu conseguisse me tornar aí um triatleta profissional. Então, eu não passei por muitas modalidades a não ser assim, para aprender, né. Judô, a natação e handebol era uma modalidade que eu gostava, basquete, mas era tudo muito escolar. Mas o polo aquático que virou aquela coisa de treinar todo dia, 2 horas por dia, de ter campeonato no final de semana,
e eu já ia de bicicleta e voltava de BMX, né, eu ia e voltava de BMX para o clube da minha casa, que era relativamente próximo. Então, assim, a minha trajetória foi um pouco diferente nesse sentido, e eu acabei me encontrando nessa disciplina, que você não podia fraquejar numa flexão, num polichinelo, num abdominal, muito menos na piscina. E os meus treinadores eram treinadores bastante rigorosos, então eu tinha prazer em não decepcioná-los. E quando eu via alguém tendo que pagar mais flexão, porque não tinha conseguido, ou ter que ficar na piscina gelada fazendo mais tiro, porque não tinha chegado no tempo determinado, eu ficava chateado pelo meu companheiro, mas eu estava focado em mim. Eu falei: "Não, cara, eu não posso, porque eu não quero ficar pagando punição", né. Que hoje em dia eu acho que isso era bullying, né. Já conversei com alguns jogadores de polo aquático aqui, inclusive da minha época, a gente chegou à conclusão que hoje em dia isso, se acontecer, é bullying, né. Logo vai aparecer uma mãe e um pai e vão processar o clube ou o time. Mas foi uma trajetória um pouco diferente nesse sentido, talvez foi um pouco mais curta e assertiva, né. Eu me encaixei nessa disciplina. Agora você Mas, aí começou a fazer mas você muscu falou, mas desculpa, mas você falou um negócio que para mim é muito interessante, para mim é a chave da história, que é a história da disciplina, que é é, uma palavra que tem um estigma negativo muitas das vezes, né? Bem aquela coisa é, disciplinadora, ela se liga à autoridade, exato. autoritária, punição, não sei o quê. E para mim, a disciplina, ela representa hoje liberdade. Se eu É, não tenho disciplina na minha bacana. vida, eu não consigo fazer tudo que eu quero fazer. Se eu não acordo cedo para treinar, eu não consigo levar meus filhos na escola, eu não consigo chegar cedo no trabalho, eu não consigo ir, se eu não vou dormir no mesmo horário, eu não consigo acordar cedo. Então, tem uma coisa que para mim disciplina é conseguir ter controle, é liberdade. E eu acho que isso, às vezes, quando você é criança, você não consegue identificar nisso, né? Você teve ao lado positivo da história, que assim, É, disciplina para você era estímulo. Você tinha coisa da competição, você não queria deixar decepcionar os caras. Para mim, a disciplina na época tinha um efeito negativo, que pô, talvez pelo meu estilo de criação, que era assim, não, disciplina é caretice, eu sou rebelde, eu não quero fazer isso. E aí você precisa achar o gatilho para cada um também, né? Mas no exato. final do dia, a disciplina pode parecer meio forte, mas a disciplina faz bem para todo mundo, porque a disciplina ela vai te dar essa liberdade, né? Uhum. Não, gostei dessa tua colocação, disciplina é igual liberdade, cara, eu concordo plenamente. Mas eu tinha, assim, eu cheguei a minha mãe era disciplinadora, porque, né, perdeu o marido muito jovem, ficou com uma viúva com 2 crianças, 2 bebês e 2 moleques, né, cara, puta, complicado, né, você tem eu não tive nunca um filho, mas eu imagino, pelo filho que eu fui, pelo filho dos meus amigos, que é um pouco mais difícil você, segurar um menino, tem muito mais energia, né. Então, minha mãe foi disciplinadora para manter as rédeas, curtas em casa, senão a casa virava uma bagunça. Então, quando eu fui para o polo aquático, cara, que era uma disciplina lascada, eu via que tinha muito amigo meu que não curtia. Inclusive, faltava no treino, ou burlava, ou enganava, o professor não olhava, o cara deixava de fazer o exercício. Eu nunca tive isso. Então, foi uma coisa que juntou a minha educação em casa com essa educação esportiva e acabou formando muito do meu caráter. E eu sou disciplinador com as minhas 2 filhas. Muitas vezes eu peco pelo excesso, infelizmente, mas é o que eu digo para minha mulher, sendo que nós erraremos como pais, educadores, eu ainda prefiro errar para mais do que errar para menos, né? Queria não errar, mas como eu vou errar, então eu prefiro ter um pouquinho de excesso nessa atitude disciplinadora do que ser um pouco relaxado demais, porque eu acho que no final das contas as minhas filhas vão me agradecer em algum momento na vida delas que elas tiveram um pouco dessa disciplina vinda de mim. Mas vamos lá, aí você encontrou a musculação e o jiu-jitsu, né, também teve uma época aqui em São Paulo, né, ou no Brasil, que o jiu-jitsu também era uma coisa bem legal, todo Você mundo lembra curtia. o boom do jiu-jitsu que foi Puta, junto lembro com o boom muito. do UFC, família Exato. Grace, tava Eu tudo bombando, todo mundo queria fazer, e e aí aí você aquilo curtiu o jiu-jitsu e a musculação. Tem a questão da autoestima da musculação, né, que aí você vai ficando mais fortinho, você tá acho que foi crescendo e isso. tal. Acho que É, na época era isso. Você estava no auge dos hormônios da adolescência ali, 17, 16 anos, 18 anos, é a época que você começa realmente a namorar, a conhecer, exato. você começa a ver o efeito prático daquilo, né? Nossa, eu tô ficando maior, tô, tô ficando mais bonito. E aí, Ai, ai. então acho que foi mais nesse sentido da Aham. autoestima. Acho que esporte tem muito a ver com autoestima, né? E naquela época Tudo a ver, é. a musculação trazia uma autoestima muito forte ali para mim. Uhum.
E o jiu-jitsu você mergulhou de cabeça, quis comprar um pitbull e tal, ou foi só também uma maneira de você melhorar a tua autoestima? E tá Acho que foi pronto uma para coisa as meio junto com brigas a no final outra. das festinhas? Eu tinha nunca fui muito de briga. Eu tinha um primo que praticava, e aí ele me levou, e a gente começou a praticar junto, aí eu fui para um outro lugar, e aí aquela coisa, a turma começa a praticar, aí você começa a se sentir meio empoderado também, né, pô, eu É, sou da turma do jiu-jitsu, é. então, tinha aquela história, mas sim, foi a vivendo aquele momento que a gente viveu ali no Brasil, que foi o auge do jiu-jitsu, então, acho que era uma coisa mais cultural e mais do momento do que é uma coisa realmente que mexeu comigo, motivou. Uhum. Cara, e você prestou direito, né, quer dizer, você se formou, né, em direito, inclusive advogou, né, 4 anos no Pinheiro Neto, que eu vi lá no teu LinkedIn. É, Eu vou querer saber depois como é que foi essa transição do direito para o marketing, porque a minha filha que se formou em direito e está fazendo agora a segunda fase da OAB, ela ainda está numa dúvida, ela está querendo mais ir para o marketing do que ficar no direito. Mas vamos lá, por que, cara, essa ideia de se tornar um advogado, um doutor? acho que a dúvida que a sua filha está passando hoje, de certa forma, que ela passa, que muitos dos jovens passam, ela tem a ver, para mim, na minha visão, com o nosso sistema educacional e com o momento que a gente tem que fazer a escolha. Acho que o momento que a gente tem que fazer a escolha do que a gente vai ser é muito cedo, e acho que a forma como a nossa universidade e nossa escola está estruturada, ela talvez não seja melhor. Quando você pega um modelo americano, por exemplo, onde você entra num momento que é um pouco mais abrangente, e depois você vai escolhendo o que eles chamam lá dos majors, que é onde você Isso, realmente você vai vai focar afunilando ou as não, suas escolhas, né? você vai afunilando as escolhas. Assim, você entra com uma escolha mais aberta e depois você vai afunilando. Aqui a gente já tem que afunilar de entrada. Acho que aí o que aconteceu comigo foi assim, eu naquela época, quando eu tive que fazer a escolha, eu tinha acabado de perder meu pai, eu estava meio perdido, assim, em relação ao que eu queria fazer ou não. Eu via todos os meus amigos entrando na faculdade. Eu falei assim: eu preciso Teu escolher pai alguma era coisa aqui. vendedor, né, não era advogado. Não tinha nenhum advogado na minha família. Minha mãe é professora de filosofia, depois migrou para o ramo da educação, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem livro, uma super profissional de educação. Meu pai ele fez ciências sociais, mas ele foi trabalhar com vendedor, ele era vendedor de informática na época, eu lembro, porque era vendedor da Dismac, umas coisas que, como quando começou a época de calculadora, os primeiros computadores. É engraçado hoje em dia, É, eu vejo, de certa forma, eu também trabalho com vendas e com tecnologia, que era um pouco o que ele fazia lá atrás, né? exato, é. O mundo tem essas voltas. Mas tinha esse lado do meu pai, que não me influenciou muito também. Eu fui criado numa família sempre muito, Michel, que minha mãe tem uma filosofia que é assim, o ser é mais importante do que o ter. Então, para a gente sempre foi muito mais importante as coisas que a gente, as experiências que a gente vivia. A gente nunca foi uma família de muito dinheiro, a gente era classe média. Então, as experiências que a gente vivia, o que a gente consumia de conteúdo, ela era mais importante do que o tênis novo que você tinha, do que a viagem que você ia fazer, até porque não tinha na época dinheiro para ter o melhor tênis ou fazer a melhor viagem. Então, eu fui criado, forjado um pouco nesse ambiente. Daí, voltando para a história, quando eu tive que fazer a escolha, eu falei, pô, direito me parece um negócio legal. E eu tenho uma coisa, né, assim, muito, tive, quando você fala de propósito, que assim, eu quero tentar fazer alguma coisa para tornar, impactar o mundo que eu vivo. E Cara, na época, igualzinho para a minha mim, filha falou quando ela tinha 18 anos. Eu olha, juro, cara, eu juro. Ela vai estar ouvindo esse podcast, ela vai estar dando risada agora. fala para ela me ligar, depois a gente vai conversar. E aí, na época, para mim, o direito tinha isso, assim, o direito ele tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, de defender os direitos, de defender isso. E aí você acaba entrando naquele esquema de entra na faculdade, você tem que fazer estágio. Eu tive a sorte de entrar cedo ali no Pinheiro Neto, que é um baita escritório naquela época e ainda mais hoje. E eu entrei para ser estagiário na área tributária. E fiquei lá, fui ficando, me formei, fui contratado, que também era uma baita conquista na época, tive que fazer a Pois OAB, que ela é. estava fazendo. E aí acho que eu fui meio consumido na máquina ali. E ali o que aconteceu comigo foi acho que acaba acontecendo com todo mundo em algum momento na vida profissional, que você fala assim, será que o caminho é esse mesmo? Eu estou fazendo o que eu quero? Eu estou no caminho que eu acho que é o melhor ou não? E aí, quando eu tive uma crise existencial ali, Michel, que eu falei assim, pô, pera lá, eu fiz direito porque eu queria ajudar as pessoas. Na verdade, eu só estou ajudando as empresas a pagarem menos tributo. Uhum. É isso que eu quero para minha vida? Vai ser legal, pô, eu vou. Na época eu tinha 24 anos, eu, pô, ganhava bem. Lembro que quando eu falei pra minha mãe, eu vou largar o direito. Ela falou assim,
Cara, você tá de brincadeira, né? Você tá maluco. Pô, agora que eu tô tranquilo aqui, achando que você tá no caminho certo, que você É. tá engrenado, você vai dar a volta. Eu falei: "Eu vou e eu não sei muito bem o que eu quero fazer, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com essa história do propósito, eu quero ajudar a impactar a vida das pessoas". E na época, contando rapidamente, era uma época que o terceiro setor estava vivendo uma ebulição. Começou a se falar muito em responsabilidade social empresarial, as ONGs, o terceiro setor começava a emergir. E eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso. E aí fui fazer um curso na GV sobre isso, eu fui estudar isso. E acabei trabalhando em ONGs. Trabalhei em duas ONGs grandes, trabalhei numa ONG que chama Aldeias Infantis SOS, que cuida de crianças que não têm pais ou que foram desligados do pai. Depois fui trabalhar no GRAAC, que é o maior hospital para crianças e adolescentes com Corrida foi câncer do agora, né, Brasil. não sei se você correu, né? A corrida foi agora, e para mim a corrida tem uma coisa especial, porque quando eu estava no GRAAC, eu fui trabalhar no GRAAC como comunicação, e tem a Tami lá, que é a gerente até hoje, a superintendente de comunicação e captação de recursos, o GRAAC só fazia caminhada. E na época eu já corria. E eu falei para ela na época, eu falei, Tami, vamos fazer corrida e caminhada? Vamos adicionar a corrida aqui. E eu lembro que na época a gente fez a corrida e, a primeira corrida foi um fracasso do ponto de vista de inscrição. Assim, naquela época a gente, sei Aham. lá, tinha 500 pessoas que caminhavam e teve, sei lá, 200, 300 que Que correram. corriam. E você vê hoje o que se tornou a corrida do GRAAC depois de tanto Cara, acho tempo. que eram 10.000 pessoas no domingo lá, meu. Cara, Entre a é caminhada assim, e as corridas, as 2 distâncias de corrida. é emocionante, mas daí trabalhando com ONG eu comecei a trabalhar com comunicação, com marcas e eu falei, pô, é aí que eu gosto, é esse meu negócio. E aí de lá para cá eu fui trabalhar com marcas e com comunicação, seja do lado de grandes marcas, seja em agência de publicidade, ou seja na plataforma de tecnologia, mas sempre no final do dia qual que é a intersecção? É trabalhar com marcas. É Uhum. trabalhar com marcas e o efeito que as marcas trazem para as pessoas e para a vida das pessoas. Cara, que legal. E foi uma escolha com certeza acertada, né, porque lá se vão aí 20 anos, né, 20 e poucos anos. É, mas assim, teve um monte de idas e vindas no meio do caminho, né? Se eu, assim, quando eu olho, por exemplo, sei lá, os meus colegas que estavam no Pinheiro Neto na minha geração, todos hoje estão lá, alguns que estão lá ainda são sócios, super bem-sucedidos, tal. Se eu tivesse continuado lá, talvez eu estivesse lá e talvez não tivesse. Se eu tivesse escolhido marketing desde o começo, putz, talvez eu tivesse num outro patamar hoje ou fazendo outras coisas. Mas estar aqui hoje foi um resultado das minhas escolhas, né? E Exata. eu e essas escolhas, uma carreira não convencional, que eu acho que é cada vez mais do que a gente tiver essa geração nova. É um pouco a história da sua filha. Aquele estigma que existia de carreira antigamente para os nossos pais, que é, oh, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser não sei o quê, não existe mais. Hoje em dia a gente vê até um movimento das pessoas não querendo mais fazer faculdade, elas querem fazer cursos de curta duração ou cursos mais livres, porque elas não querem, elas querem fazer várias coisas, elas querem É. desenvolver novas habilidades, elas têm um desejo de ter experiências diferentes. De certa forma, meio sem querer, eu vivi muitas experiências, uma foi encadeando a outra, eu dei muita sorte, que podia ter dado tudo errado. Eu dei muita sorte também de encontrar pessoas no meu caminho que me ajudaram, que me orientaram, que me deram oportunidade. Acho que isso faz muita diferença, né, Michel? Seja lá qual for o teu caminho, você encontrar pessoas que acreditam em você em algum determinado momento, né? É, Quando você não tem fazendo nada, ou quando você não tem experiência necessária, mas o cara fala assim, é. legal, você me parece uma pessoa legal, gostei de você, vem aqui, vamos junto aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te dar uma chance. Isso, para mim, é uma coisa que faz muito legal e que eu tento trazer hoje em dia para o meu dia a dia também. Exato, aí você vai continuar a dar continuidade nessa corrente, nesse círculo virtuoso, né, cara, isso é importantíssimo no começo de carreira, aí não importa a idade que você tenha, mas o começo Não da tua importa, carreira, a hora que você está entrando num ambiente novo, a hora que você está entrando, se propondo a fazer um desafio, inclusive no lado esportivo, né, você está procurando as pessoas que vão te estimular, seja um professor, um personal, uma assessoria, quem quer que seja. Agora, voltando aí ao lado da cara, a gente eu pensei aqui em levar a conversa para um lado da minha filha, o Werner Grau Neto foi mentor dela na for no mentor não, como é que é o olha, nome? caramba, O, tutor, né, como é que fala? A pessoa que ajuda ela a fazer o TCC, a pa orientador. orientador, foi orientador dela no TCC dela do ano passado e tal. E minha mulher trabalha há 15 anos no Matos Filho, mas ela não é advogada. A gente falou Então disso, né? Lembra? E o exato, Werner então eu eu lembro tenho dele do Pinheiro Neto. então, mas enfim, não vamos levar a conversa para esse lado, mas, cara, aí você
né, disse para mim que você pesava aí mais de 90 quilos, 92 quilos. Eu falou: "Cara, eu preciso começar a correr", né, o teu pai era fumante, né, morreu num infarto fulminante, né, cara, que claro que é uma situação que ninguém quer e pelo susto ela causa muito mais impacto, mas aí virou um choque nos 2 sentidos, né, cara. Pô, agora eu não tenho mais meu pai, e você era muito novo ainda, numa idade que a gente, embora não ache que precise, a gente sabe hoje, né, mais velhos, que a gente precisa, né. E de repente você fala: "Cara, vou começar a correr porque eu preciso ter fôlego", né, e tem essa história do infarto, do fumo, a gente sabe que tem muita fica, né, nessa coisa de, não tem fôlego para nada, porque fuma, não tem fôlego porque não faz exercício e fuma. Enfim, aí você saiu correndo e, cara, não gostava, mas você continuou insistindo na briga ali de se desafiar através da corrida. Acho que foi um pouco tem um pouco a ver com o que a gente estava falando da história da autoestima, né, você começa a primeiro que, assim, a minha meta principal, quando eu comecei a correr, e acho que ele teve um momento de choque, que era falar assim: "A minha meta é não morrer aos 43 anos como meu pai morreu. É, Que eu preciso fazer para não morrer aos 43 anos? Se eu fizer um diagnóstico do momento como eu estava lá naquela hora, eu falo assim: eu estou acima do peso, eu não estou cuidando da alimentação como eu cuidava, não estou fazendo o que eu preciso fazer exercício, meus hábitos não são os melhores, nunca fumei, acho que pela história do meu pai fumar tanto, ele era daqueles que acordava e igualzinho a mim, primeira cara. coisa e É, pegava o cigarro, eu falei: "Não vou fazer isso". Eu lembro que quando meu pai morreu, minha mãe também era fumante, eu falei para ela, a primeira coisa assim: "A primeira coisa que você precisa fazer agora é parar de fumar, né? Não precisamos ter mais uma morte na família. Não quero ser, caraca, eh, é um momento não quero horrível, né. ficar não quero ficar filho, Órfão. órfão aqui de ninguém". Então e minha mãe naquela época também passou por isso, minha mãe depois passou por alguns sustos importantes também, teve 2 cânceres de mama que foram mais um momento que você fala assim: "Pô, preciso cuidar ainda mais". Eu lembro que uma época o primeiro câncer da minha mãe, a médica falou para ela: "Acho que você deveria parar de comer carne". Eu falei para ela: "Vamos junto, eu vou parar de comer carne junto com você, vamos nessa". Então, acho que ali começou a despertar uma coisa de cuidado com a saúde muito forte. E cuidar mais alimento e aí uma coisa puxa a outra, né, Michel. Assim, você começa a correr mais, você começa a melhorar, você começa a desenvolver, aí você fala: e se eu cuidar melhor da alimentação? E se eu, procurar alguma ajuda nesse sentido? Ah, e se eu for me fortalecer olhando nisso daqui? Então vou fazer um exercício de musculação para isso". E aí você começa a criar uma série de uma cadeias que para te ajudar a performar melhor. Mas a minha meta sempre foi, pode parecer bobo isso, mas assim, eu não quero morrer aos 43 anos. Eu lembro tanto É, que quando eu fiz 43 anos, eu falei assim: "Bom, agora a meta está batida, agora a minha meta é, eu preciso viver o máximo que eu puder para cuidar dos dobrar meus a filhos". meta. É, vamos para os É, eu oitenta e preciso seis. eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso estar bem para cuidar com os meus filhos, eu preciso É, estar bem para brincar com os meus filhos, eu preciso estar ativo mentalmente. A gente está vivendo uma geração que cada vez vai viver mais, né, se tudo der certo. Então, sim, preciso estar bem ativamente, preciso me cuidar cada vez mais. E esse histórico familiar que eu tenho aí, de um lado do pai, meu pai, meu avô, meu tio, todo mundo morrendo de doença cardíaca, do lado da minha mãe, um monte de histórico de câncer, eu falo assim, a ciência não está jogando ao meu favor. Eu exato. preciso fazer, eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é, eu preciso ter disciplina para, por mais que eu não queira, acordar cedo e treinar, para É. comer o que eu preciso comer, para eventualmente tomar alguma coisa que eu preciso tomar, e por aí vai. E aí a gente volta naquele tema que a gente falou agora há pouco, Zé, você encontrou um propósito, que não era Encontrei. correr uma major ou fazer menos de 4 horas ou de 5 horas numa maratona. O teu propósito era: "Cara, eu quero viver mais e melhor, mais que o meu pai e melhor, porque eu quero criar meus filhos. Não quero deixar meus filhos órfãos ou quero ter condição de brincar com os meus filhos, por muitos anos". E e aí as coisas se encaixam, né, cara, que é isso mesmo que a gente falou no começo, cara, a hora que você tem um propósito, você vence mesmo essa barreira de que no começo era ruim correr, porque, cara, você não corria, você era pesado, né, tuas articulações não estavam preparadas para correr, estavam preparadas para fazer o jiu-jitsu. E de repente você vai adquirindo gosto, porque de repente, cara, a corrida é uma atividade que libera, né, a endorfina e tudo mais, então você deu um espaço, sem querer, por um propósito maior, para que você conseguisse gostar da corrida, e aí, claro, uma coisa leva a outra, você vai melhorando, vai evoluindo, tem a viagem que é legal, tem o grupo legal, você falou que treinou com o Marcos Paulo durante muitos anos, né, Marcos Eu comecei a Paulo treinar, eu comecei a treinar na época com o Marcos Paulo, e depois,
eu fiquei muito tempo, e acho que a maior parte das maratonas que eu fiz também foi sem treinar com ninguém, Aham, Michel. Porque também, sendo bem sincero, até usando uma palavra que você falou aqui, eu comecei a pegar um pouco do bode dos grupos de corrida. E aham, o bode dessa história, acho que é super legal e acho que é super interessante, mas acho que você tem que encontrar o teu propósito. E acho que exato. muitas vezes ali, o grupo ele acaba criando uma competição, uma pressão, um jeito de que as coisas têm que ser daquele jeito. E para mim, a beleza da corrida e dos esportes de endurance é cada um faz do seu jeito. Cada É, um vai encontrar o seu caminho. Cada um vai entender qual que é a melhor hora para você treinar, ou como vai fazer ou não. E ali, depois de um tempo que você está fazendo aquilo, você já sabe mais ou menos como é que fazer. Você começa a ler, você começa a estudar também, você começa a ver referência. Então, eu comecei muito a treinar sozinho também. O que é ruim, porque falta alguém ali para te dar um guide, as coisas, mas também te dá uma liberdade uma de você liberdade. pensar, pô, vou mais para cá, vou mais para lá. Putz, hoje não tô bem, não quero treinar. Não vai ter ninguém para me encher o saco se a minha planilha tá verde ou vermelha. Sou eu comigo mesmo. O treinar sozinho, você tem que ter muito mais disciplina, na verdade, né? Porque a cobrança é você com você. Exato. Você Então, não marcou com você ninguém, o cara não tá te esperando, você não pagou o boleto, quer dizer, você vai porque quer mesmo, né, se você porque não você quer quer, cara. mesmo. É isso. Eu acho que às vezes as pessoas. Eu lembro que às vezes eu falava com as pessoas que eu contava assim: ah, mas você treina com quem? Com que grupo? Eu não sei, não treino com ninguém, eu treino sozinho. Ah, daí as pessoas fazem aquela cara, ah, sozinho? Ah, tá tipo É. assim, ah, falou, seu perdedor. O contrário, pô, eu Não, sou e mais tem fases, né, disciplinado. tem fases e fases, né, se você quisesse estar realmente fazendo um tempo melhor na maratona X que você quer correr de novo e tal, você fala: "Ah, cara, acho que agora eu preciso de um pouco mais de estímulo, então vou procurar uma orientação". E tem fases que você não quer. Aliás, essa é uma das dores de cabeça do Marcos Paulo, do Ricardo Arape, do Mário Sérgio, de todas as assessorias, né, porque é difícil você também conseguir criar um ambiente que as pessoas estejam motivadas o tempo inteiro para continuar pagando os treinadores, né, cara. Cada um tá numa fase de vida, cada um tem um objetivo, a gente tem os altos e tem os baixos, e é por isso que eles criam também essas marcas pessoais, que a gente sabe que a marca pessoal do Marcos Paulo é essa, é um atendimento mais próximo, mas que tem essa questão da competitividade e tal, por mais que ele queira negar. A marca do Mário Sérgio é outra, a marca do Ricardo Arapi é outra. Então a Do gente Lobo é entende. outro. Então, eu lembro quando eu fui procurar o Lobo, é porque assim, eu segui o Lobo nas redes sociais e eu falava assim, pô, esse cara tem um jeito que, dos que eu tô vendo aqui, eu acho que ele pode me ajudar no momento que eu É tô muito agora. legal, cara, essa marca do Porque lobo é sensacional. porque eu falo assim, ele é um cara que ele é alta performance, ele é, mas ele tem um jeito mais preocupado com uma coisa que eu acredito muito também, que é assim, é o como, entendeu? Não é só o que você está fazendo, mas é o como você vai fazer as coisas, é o que vai ou não. A gente conversa, às vezes briga, discute bastante também ali pelo WhatsApp, pelas coisas. O Lobo me enche o saco que eu preciso treinar mais com as pessoas. Eu falo, Bobo, eu não gosto de treino em grupo, cara. Eu não gosto de ir lá e marcar de ser sábado todo mundo treinar com todo mundo. Eu quero Posso até eventualmente treinar no lugar, no mesmo horário, mas eu quero ter minha liberdade de poder fazer as coisas sozinho, sem estar indo na roda de ninguém, sem estar na pressão de ninguém. Eu sei que para o meu desenvolvimento, em alguns momentos, vai ser importante ter esses treinos em grupo, algumas coisas, mas eu gosto dessa. Para mim, a liberdade do esporte de endurance individual também é o momento de você estar com você, Michel. Que eu acho que isso às vezes as pessoas esquecem também, né? As pessoas ficam tão apegadas a essa história do grupo, das pessoas, que tem a beleza do encontro. Pô, quando eu tô sozinho, correndo sozinho, quando eu tô pedalando, quando eu tô nadando de manhã, é onde eu tô resolvendo meus maiores pepinos comigo mesmo. É a minha sessão de terapia, é onde eu tô enfrentando meus problemas, é onde eu tô tentando pensar como é que vai ser meu dia, minha semana, como é que vai ser a discussão, aquela conversa difícil que eu vou ter no trabalho, como é que vai ser aquele problema que eu tenho que resolver com a minha mulher, como é que vai ser aquele problema que eu tenho que resolver em casa. Tem esse momento de digestão. É um momento de autodigestão, de botar as coisas no lugar, para mim, é super importante. Se eu não tenho isso, eu fico mal, entendeu? Então, para mim, hoje, treinar não é o lado esportivo, não é só o lado físico, é um lado emocional. O equilíbrio emocional que o esporte traz, eu acho que é fundamental para mim, e só quem pratica e sente esse benefício consegue realmente manter depois. É esse equilíbrio do físico com o emocional. É, bacana, cara. Também concordo com você. Eu não sei, eu já devo ter dito isso alguma vez aqui, mas vou falar aqui novamente, você provavelmente não ouviu. Eh, eu eu acredito tanto nisso que, né, embora eu tenha sido um atleta profissional,
a hora que eu quis parar de competir profissionalmente, é porque eu não sentia mais vontade de praticar, de viver aquelas experiências que eu estava vivendo. E eu acabei migrando, então, pra corrida de aventura, que para mim sempre foi um triatlon com novas modalidades e criando o inesperado, uma aventura. E depois, quando eu parei com a corrida de aventura, eu fui para o ciclismo de ultra distância também, que a bike para mim é uma coisa que eu tenho uma relação especial com a bicicleta, inclusive, com o Márcio Santoro, né, lá da África, né, que aliás foi o PC Freitas, né, já falei aqui na abertura, o PC Freitas que Você nos andava de aproximou. BMX com o Márcio Santoro? Porque o Márcio Santoro, eu trabalhei com o Márcio na África há muito tempo atrás. O Márcio é um cara que eu admiro muito. E o Márcio foi campeão de BMX, né? Tinha aquela Então, pista O ali perto Márcio da. foi campeão, eu não o conhecia naquela época, eu conheci ele depois, através de um amigo em comum, que era muito amigo dele, o Fernandinho, infelizmente faleceu, mas pela nossa diferença de idade, que não é muita, eu acho que a gente andava nas mesmas pistas, mas eu competi muito pouco. Eu era Tinha muito, aquela pista que era enfim. onde é o Parque do Povo hoje, né? Você lembra Exato, daquela? é a pista da Pô, Monark, aquela exatamente. pista era demais. Eu andei lá já algumas vezes. Cara, meu, nossa, como mudou, né, Zé? Caramba, agora tem um parque lá, a gente nem lembra mais que tinha uma pista lá junto com aquela escola de circo lá, o Mé Futebol Clube, né, alguma Clube do coisa assim. Mé, que era ali atrás, Clube do Mé. tinha o Circo Escola Picadeiro, tinha a parque, e ali É, depois também, ali tem o Mickey Mello que é do lado, e ali tem um estacionamento que durante muito tempo também era parada, porque naquela rua ali tinha a Franz Schubert, que era a rua das baladas ali, e todo mundo ia exatamente. muito. Então, é impressionante a gente ver como muda e como é que É, mas enfim, e aí o Márcio, o que que eu estava falando do Márcio? Agora eu já me perdi. A da você estava transição, falando. não, como é que era? Da bike, Caramba. você estava falando da bike que aconteceu Não, do eu tô falando Márcio. quando eu era garoto eu andava de BMX, eu tenho uma relação muito, assim, com a bicicleta, mas falando nas minhas transições, né, aí eu competi a minha última competição que eu me dediquei, para você ter uma ideia, é isso que eu estava falando, agora lembrei. A última competição que eu me dediquei para competir mesmo, que eu treinei para competir, cara, foi em 2011. Nunca mais competi. Assim, fiz uma corridinha aqui, uma ali, mas não que eu fiz agora o Letap, Giro da Itália no passado, nessas provas de bike, mas eu não treinei para aquelas provas. Eu fui lá participar pelo treino, né. E eu continuo treinando todos os dias, continuo treinando todos os dias. E muita gente fala e passa por aqui pelo Endorfina, muitos amigos falam: "Cara, por que que você não se inscreve numa prova? Porque você se anima a treinar para aquela prova". Eu me inscrevi ano passado nessas 3 provas, aliás, as medalhas estão até aqui. Eu me inscrevi nessas 3 provas querendo treinar um pouco para elas, mas eu não consegui, porque a minha rotina hoje com filho pequeno, com endorfina, com as coisas que eu faço, não deu. Então é o que eu digo e disse agora recentemente, inclusive para um amigo, eu falei: "Cara, não deu certo eu me inscrever como todo mundo faz, o cara se inscreve no Ironman, pagou a inscrição, agora pronto, eu vou começar a treinar amanhã". Para mim é o contrário, eu preciso estar treinando e treinado para o meu padrão um mínimo X, para que eu me sinta à vontade para me inscrever numa prova e aí sim, me dedicar um pouco mais para conseguir concluir aquela prova com êxito, né. E eu acho legal essa maneira como eu encaro e muita gente se surpreende, porque, cara, eu não preciso da competição para estar lá na ciclovia, para chegar às 6 horas da manhã no Clube Pinheiros e fazer minha sériezinha, eu quero É me isso. sentir bem, porque é muito mais uma terapia, é muito mais uma sensação de que você está fazendo um bem para o teu corpo e para a tua mente, do que: "Ah, eu preciso nadar mais para eu poder sair na frente na natação, numa prova X, Y ou Z", entendeu? É muito legal o que você está falando, Michel, porque eu estou numa crise de existencial, pensando muito sobre isso hoje em dia, porque eu durante muito tempo fui esse cara que você falou, que precisava ter a meta O objetivo para do fazer o ano. O que que você negócio. vai fazer no ano, né, aquela O que você vai conversa que o fazer? Não, eu treinador vou tem ter. com você no começo É, do ano. qual que é a sua meta agora? Eu vou fazer a prova, então eu preciso ter a prova para treinar, para fazer isso, para ver. E, e é legal, assim, eu trabalho hoje em dia muito com vendas, meu dia a dia é muito focado em meta, isso me ajuda, e até minha experiência no esporte me ajuda muito no dia a dia, porque pô, você tem a meta, você Não, fatia, como é que você vai definitivamente. chegar, você vai lá. Mas eu comecei a entrar numa crise existencial também, que eu vi algumas provas de triatlo que eu me inscrevi, e por alguns motivos pessoais, ou um dia minha filha estava doente, ou um dia aconteceu um baita pepino no trabalho, eu não consegui fazer, aí eu Exato, é. falei, eu fiquei frustrado, mas eu falei também assim, eu não preciso da prova para ficar bem. Eu não Exato. preciso da prova para ser feliz, eu não preciso da prova para treinar ou para dizer se eu sou bom ou não. Eu não preciso daquela medalha no final para dizer que eu estou bem. Eu preciso estar bem comigo mesmo, é por isso que eu treino, não é? Então, sim, acho que a gente precisa, às vezes,
tem a ver com o começo da nossa conversa, com a história das redes sociais ou não, por que que você está fazendo aquilo? Você está fazendo porque você gosta, porque você quer? Ninguém me pediu para acordar às 6, 5 e meia da manhã para ir treinar na piscina. Eu vou porque eu quero, eu tenho um prazer em fazer aquilo. Então, a gente precisa, acho que, resgatar o porquê das coisas e também fazer aquilo que a gente acredita, não fazer aquilo no embalo ou porque o Exato. outro está fazendo. Não, e por mais que a gente Tava, goste do trabalho que a gente exerça, o trabalho acaba sendo uma obrigação, porque, né, você precisa é, pagar as contas no final do mês. O esporte não. Então, não, você tem que, às vezes, se permitir, e o endorfina tem me ensinado muito isso, conversando principalmente com pessoas que não são profissionais, por isso que é legal trazer gente amadora como você e com tantos que eu já recebi aqui no Endorfina, porque porque a gente consegue entender na visão de alguém que está muito mais próximo com a gente, como é que essas pessoas lidam com essas coisas. E uma das coisas que eu tenho aprendido é isso. Cara, são fases. Da mesma tá. maneira que agora, nos últimos anos, eu não tenho conseguido me dedicar esportivamente do jeito que eu gostaria, para as minhas obrigações pessoais, profissionais e familiares, cara, daqui a pouco vai surgir uma oportunidade, porque eu sei que o esporte não saiu de mim. Eu posso ficar uma semana sem fazer nenhum esporte, eu não tenho medo de falar: "Ai, agora eu não vou mais voltar". Eu não preciso, eu já tive. Olha que eu já tive isso quando era moleque. Moleque de 20 anos, de 30 anos, eu tive isso. Cara, eu não posso parar de fazer esporte nem 3 dias, porque eu tenho medo de não conseguir voltar. Ou eu não posso sair da minha forma física X, porque eu nunca mais vou voltar. Cara, isso não. Se você está com um propósito e você gosta daquilo que você faz, no nosso caso aqui da conversa, é o esporte, cara, você pode parar uma semana, você não pode parar um ano. Aí um ano talvez seja demais, vai ser difícil Não, para você voltar. Mas se você parar, ou se você perder por causa de um trabalho, ou teu filho ficou doente, cara, eu não consegui treinar hoje de manhã por acaso, porque eu acabei indo dormir tarde ontem por um compromisso social, e minha filha acordou às 2 da manhã para mudar de cama, porque foi fazer xixi e quis ir pra cama da gente. Eu tive que ir pra cama dela. Pô, eu não durmo bem na cama dela. E eu ia acordar às 5 horas da manhã, era 2 e pouco, eu falei: "Ah, não, agora eu já não vou mais". Né, eu estava chapado, eu falei: "Ah, quer saber, hoje eu não vou, senão me atrasaria para o nosso compromisso aqui". E tudo bem, eu vou fazer alguma coisa tudo à noite, bem. a hora que der, e se não der, cara, eu vou fazer amanhã e tá tudo bem. Mas a gente precisa, e não é que o meu jeito é o jeito certo, mas é uma maneira que eu encontrei de equilibrar a minha rotina. E é isso que a gente está falando aqui, é você estar feliz e ver propósito naquilo que você está fazendo e estabelecer as prioridades, né. Mas isso que você está falando para mim é fundamental e outro dia eu estava conversando sobre isso com uma amiga e ela me falou assim, isso é maturidade. Exato, Maturidade é você entender o momento da sua vida, maturidade é você entender quais são as prioridades, e maturidade é para você ter tranquilidade nas suas escolhas. Assim, exato, você sabe que aquilo é importante para você, você sabe que você queria fazer aquilo, mas você sabe que talvez fosse o mais importante para você essa noite era dormir, porque você exato, precisava estar bem, e você exato. não dormiu bem. Não adianta nada se acordar, porque eu tenho que acordar para treinar, porque eu vou ter que fazer isso, não sei o quê, e isso é horrível. Então, assim, É. é o que a gente falava, a maturidade, acho que equilíbrio e maturidade são coisas que andam juntos, né? Em algum momento elas vão se encontrar e as coisas vão conversar. Então é importante isso também. E com a idade vem a maturidade, a gente espera, né, que a gente esteja evoluindo nesse sentido com o passar dos anos, mas aí tem outro problema, né, que isso é uma coisa que eu estou tentando ainda me acostumar. A noite anterior eu não dormi a quantidade de horas que eu precisava, porque eu tinha uma festa, um compromisso social. Ontem eu tinha um compromisso também, que eram inadiáveis. E aí ontem ainda acordei cedo, dormi menos, mas eu falei: "Cara, se eu dormir pouco 2 noites seguidas, a maturidade também traz a gripe, né, cara, traz uma contusão". Porque É você fala: "Cara, verdade. se eu ficar 2 noites dormindo pouco, meu, se eu sair para correr ou para nadar", eu tô com uns probleminhas no ombro, eu falei: "Cara, se eu sair para nadar hoje de manhã, cara, na periga me dar um treco no ombro, eu vou falar: 'Meu, não deveria ter vindo, eu deveria ter É, dormido mais, descansado'", porque a maturidade também tá me trazendo esses efeitos colaterais, né, cara. Olha lá, o cabelo branco. é verdade. Ai, Mas ai, acho que é, ai. mas acho que é legal você, esse momento também, a maturidade ela traz o autoconhecimento, né? Você entender suas limitações e ver. Eu tô Exato, vivendo um momento interessante agora, por exemplo, com a minha esposa. A minha esposa ela começou a correr muito por influência minha. No começo ela legal. odiava. A primeira vez, eu lembro, a primeira vez que a gente saiu, ou que ela foi dormir na minha casa, na época eu acordei ela no dia seguinte, tipo 6h30, pra gente ir correr. Eu lembro que ela olhou pra mim com um olhar de ódio, e eu tinha certeza que naquele dia talvez o relacionamento acabasse.
E aí depois, eu vi a evolução dela, ela foi fazendo, começou a correr, foi fazendo meia maratona, daí teve 2 gravidez, aí voltou. Aí ano passado ela fez a primeira maratona dela, a gente correu junto a maratona de Lisboa, cada um no seu pace, mas foi a primeira maratona dela, agora ela tá treinando, vai fazer Porto Alegre daqui a pouco e vai fazer Nova York. E o que tá acontecendo agora, Michel, é que ela vai ser mais rápida que eu. Eu tenho certeza. Não, Eu ia ela perguntar isso. ela é mais nova, ela tem 12 anos mais nova, ela tá treinando já no meu pace. Antes eu corria com ela, eu tinha que segurar, agora eu não preciso segurar mais, agora eu preciso talvez dar uma acelerada para chegar nela. Ela fez um treino de 30 esse final de semana, que eu vi ela, o quanto que ela fez, eu falei, chegou o dia. Ela está no mesmo pace que eu estou, e Ai, ai. daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, se ela continuar nesse ela vai estar. E eu tenho que estar bem com essa situação, e tá tudo bem, eu tenho que ter orgulho, porque, poxa, a gente começou junto. Ai. Eu vou entrar numa descendente. A gente não vai conseguir ter a mesma performance que a gente tinha antes. E ela está no momento de crescente. Então, eu tenho que achar isso maravilhoso, e eu acho, e dou todo o potencial para ela e todo o mérito dela de estar treinando com um baita afinco e cuidado e conseguindo esses resultados maravilhosos que ela está tendo. E também entender que o meu momento é outro. Eu estou no momento em que Exato, eu tenho que talvez buscar outras coisas, minha performance vai ser outra. Eu tenho que exato, entender isso também. exato, exato, é. E e nada como a gente envelhecer um dia por dia, né, porque aí a gente vai tendo tempo de se habituar com as coisas, né. É verdade. Ô Zé, eu vi um vídeo teu no YouTube, agora não me recordo o nome, você estava num evento X lá, e de tecnologia, e te chamaram, e você falou que sobre uma frase do Guimarães Rosa, né, do Grande Sertão Veredas: "A vida quer da gente é coragem", esse é um dos seus lemas, né, se eu não me engano, foi assim que você colocou, né. Queria que você falasse um pouco disso, cara, eu achei tão legal. Eu aprendi com a minha mãe, e isso é uma. Então, eu não vou lembrar do texto inteiro do Guimarães Rosa, mas ele fala, tipo assim, a vida é assim, ela esquenta, esfria, é o que a gente está falando aqui, né? Ela vai ter momentos que vai estar tudo bem, tem momentos que as coisas não vão estar legais, mas o que ela quer da gente é coragem. Acho que a gente precisa é, atitude para enfrentar as coisas, né? Para a gente poder se mover, para quando a gente está com uma dificuldade, a gente poder tentar reverter ela, para quando a gente está num momento bom, celebrar aquilo ao máximo que a gente tem, a gente coragem para a gente avançar, coragem para sair da cama, coragem para ir treinar num dia frio, coragem para pegar um trânsito em São Paulo. Eu acho que o coragem, para mim, ela é uma das características que eu mais admiro hoje em dia, e para mim ela está nos pequenos gestos, né? Nas Uhum. pequenas coisas, e enfrentar o dia a dia. Eu agradeço muito minha mãe que me apresentou essa frase do Guimarães Rosa e levo ela como lema para a vida. Cara, me lembrei aqui agora, uma convidada recente das ultramaratonas, uma ultramaratonista profissional, ela falou isso aqui, a Letícia Saltori. Para ela já é uma vitória ela acordar e sair da cama. Aí a hora que aí ela já agradece que ela conseguiu sair da cama. Ela agradece que ela foi para o frio, para o calor, para a montanha, para a neve, para a chuva, para fazer o treino. E aí ela vive agradecendo isso, as coisas, você consegue dar valor nessas pequenas coisas, para você não ter que, né, se frustrar: "Olha, eu não corri para tanto, eu não nadei para tanto, eu não pedalei para tanto, eu não consegui a meta". Você vai dando valor para as pequenas conquistas, porque de novo, né, a jornada acaba sendo muito mais prazerosa, e você vai encontrando esses estímulos dentro de você mesmo a cada processo a cada etapa que você cumpre com essa coragem que você citou. Você falou também para mim que você é um grande influenciador, né, por isso que eu coloquei aqui na apresentação que você é um influenciador analógico, que você gosta de Adorei essa chamar as expressão. pessoas para correrem, para praticarem esporte, você é um cara que gosta de motivar as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Acho que eu fui evoluindo também nisso, Michel, porque durante muito tempo o que eu fazia era muito assim também. Eh, era eu achava que era uma obrigação. Se eu estava fazendo aquilo, as pessoas ao meu redor não estavam fazendo nada, eu falava: "Não, mas você tem que fazer, vamos correr, você tem que fazer, é legal isso". Eu era um catequizador, eu era um Uhum. missionário. Eu eu queria eu Missionário queria barra pregar. chato. Puta, lá vem o cara, espera eh, aí, deixa eu ver, deixa eu eu deixa eu fingir que eu pregava tô a no pala telefone. Eu
mim pregar a palavra da atividade física, da corrida para você. Então, se eu faço e eu vejo o benefício, você tem que ver. Se você não está vendo, você não é uma pessoa iluminada. Você precisa se iluminar, venha conhecer a luz. Em algum momento, e acho que em algum momento algumas pessoas ali acabavam entrando nessa, não, vamos lá, vamos É, junto, e acabam fazendo. Mas eu acho que e o que eu aprendi cada vez mais hoje em dia é você liderar pelo exemplo. E acho que nada melhor ensina isso do que a gente ser pai, né? Não adianta nada você uhum, falar para o seu filho, não usa o celular na mesa, ou não fica vendo o iPad. E se você fica usando, se você fica ausente, se você não está conectado olhando com ele, se você fala para as pessoas do seu time, cheguem cedo, ou vão trabalhar, hoje em dia tem essa discussão, né? Ou trabalhar é, fisicamente, ou trabalhar remotamente. É importante vocês irem trabalhar no escritório, se você não vai, ou se você não chega cedo, você não está lá, se você não é uma coisa que para mim é super importante, que eu tenho como princípio, que é ser o primeiro na sala. Tudo que se eu tenho uma reunião, eu quero ser o primeiro que eu vou chegar lá na sala. Se eu tenho uma prova, eu quero ser um dos primeiros a chegar lá. Eu tenho um comprometimento com o que eu vou fazer, comprometimento com o outro. Então, para mim, tudo isso tem a ver com exemplo. Então, acho que eu migrei um pouco desse catequizador, de querer pregar pela força, de pregar pelo exemplo. Então, assim, uhum. poxa, ó, pô, tô correndo, tá me fazendo super bem. Poxa, ó, que legal. Putz, consegui correr. Às vezes eu falo só, pô, consegui fazer uma prova de triatlo. Se eu posto ali, puta, fiz um triatlo, foi super legal, isso foi transformador para mim. Não é porque eu quero ser pagar de bonitão e quero biscoito nas redes sociais. É porque eu quero falar para as pessoas, poxa, isso me fez super bem. Eu não fazia antes, eu consegui fazer agora. E, putz, talvez isso possa ser uma motivação para você fazer também e fazer sua primeira prova aos 46 anos, como eu fiz. Então, nunca é tarde para você fazer, nunca é tarde para você começar. Então, eu tento hoje ser um pouco mais suave nesse sentido de inspirar as pessoas. É muito legal, porque eu vejo pessoas que trabalharam comigo, que começaram a correr, de certa forma, por uma influência minha, e que já fizeram suas meia maratonas, suas maratonas. Acho que o maior exemplo de inspiração para mim, de conseguir influenciar também a minha própria esposa, a Vivi, que hoje em dia tá correndo super bem, mas eu vejo com os meus filhos também. Meus filhos fizeram a primeira corrida deles já, Que e, legal. e é muito legal ver a corrida deles e correr junto com eles, e ver eles na natação e estar junto. Então, acho que o exemplo é inspirar no dia a dia e fazer essas coisas. Acho que isso que é a coisa mais legal. Legal. Ô, Michel, mas Ô, você não contou que, putz, cara, isso aqui está sendo uma sessão de terapia, né? O, esse podcast aqui, acho que eu estou revivendo minha vida, trazendo coisas, pensando de um ai, jeito ai. que eu nunca fiz em 1 hora e meia. Pelo amor de Deus. Você tem que cobrar por isso. Você tem que convidar as pessoas. Você vai mandar o boleto depois. Ó, Ai, essa daqui cara. foi a sessão Meu, de terapia da sua obrigado. vida. Sabe que já até passou pela minha cabeça, eu falei: "Cara, será que eu vou fazer uma faculdade de psicologia, cara?" Porque já não é a primeira pessoa que fala. O doutor Arthur Guerra, cara, psiquiatra super Eu ouvi o famoso, dele, foi super legal. Eu cara, ouvi. ele falou isso pra mim, cara, eu falei: "Caramba, meu". Não, minha pretensão não é essa, cara. Eh, quem tá acostumado aí com endorfina sabe, cara. Eu só gosto de ir nas entrelinhas, né, cara, do ser humano, da fachada e tal. E, de novo, eu acho que tem isso eh, no meu, no meu feed, não sei se dá para ler isso no Spotify e tal, mas eu coloco lá. Cara, tentar trazer, através dos meus convidados, né, porque vocês são as estrelas, do meu show, é tentar trazer essas ligações, cara, da vida moderna, do ser humano moderno, com todos os problemas, os dilemas, as coisas boas e as coisas ruins, e essa correlação com os esportes, né, cara, porque o esporte hoje em dia ele é uma assim como a música, cara, hoje em dia não, né, mas sempre foi, cara, um aspecto cultural da civilização humana, do ser humano, que é muito importante, cara. E você vê que, felizmente, tem cada vez mais pessoas praticando, embora sejam poucas pessoas ainda no total, né, da população mundial, por N questões. Mas, cara, como o esporte é fundamental para a minha vida, como ele é fundamental para a tua e provavelmente para quem está aí do outro lado nos ouvindo. E aí é uma maneira que eu acho da gente conversar e a minha curiosidade me leva para esses aspectos que são um pouco mais, né, mais profundos nesse sentido, mas eu não quero tomar o papel do seu analista, Não, não, nem eu já do teu demiti meu analista de analista. ninguém. Como diz o Cazuza, eu já paguei a conta do analista para não ter que saber quem eu sou. Então, eu já não quero mais.
Ai, ai. Agora vamos falar um pouco antes da gente encerrar, Zé, do Spotify, né, cara, exatamente disso, né, do efeito psicológico. Você me mandou aquela pesquisa que você pode aí, de repente, fazer um resumo para quem por acaso não saiba, e dos desafios que você tem também, diante desse aspecto muito legal que a música e o podcast, eles exercem na nossa mente, como a gente conversou no começo, e do teu desafio profissional, que é tentar trazer, para o mundo do Spotify, no caso, né, as marcas, as agências, enfim, que eles entendam que é um veículo interessantíssimo para você impactar os seus potenciais clientes, aí no caso das marcas. Acho que se a gente estava falando, no começo, você começou, a primeira pergunta que você falou foi sobre o digital, né? E acho que a gente viveu nos últimos anos, e eu vivi isso, porque eu trabalhando com marcas e com publicidade já há mais ou menos uns 25 anos, e a gente viveu uma transformação que era assim, agora tem que ser tudo digital, aí depois era tudo do vídeo, agora a gente está vivendo a era do vídeo curto. E o áudio, principalmente o áudio digital, ele sempre esteve presente na nossa vida, né? Se for pensar desde lá atrás, desde o rádio, ele tá na nossa vida, ele é muito importante. O áudio ele é uma companhia. E com o digital, Michel, o áudio ele ganhou uma outra dimensão. E pensa que hoje no Brasil, o brasileiro é apaixonado por música, o brasileiro é apaixonado por sons. O brasileiro tem essa relação intrínseca com o áudio. A gente tem 126 milhões de ouvintes de áudio digital no Brasil. É quase 70% da população. A população de 220 milhões, a gente tem 126 milhões de pessoas ouvindo, conectadas no áudio digital, seja pelas plataformas de streaming, seja pelo YouTube, seja pelos rádios, que também as rádios se digitalizaram, fizeram seus apps, por aí vai. Então Ô Zé, tem só um essa minutinho, conexão. é quase a totalidade de pessoas que têm telefone celular, é isso? A quantidade de aparelhos de telefone, você sabe? A história do aparelho celular, acho que a gente está falando mais ou menos de pessoas que têm aparelho celular no Brasil de 170, se eu não me engano, mais ou menos, 170 milhões. Ah, Tem tá. uma pegadinha nessa conta, que eu já ouvi algumas vezes, principalmente quando eu trabalhava no Google, que é assim, às vezes as pessoas têm mais de uma Ah, linha sim, no sem dúvida, nome. é. Então, às vezes, ela acaba tendo são 1.2, 1.5 de Aham, linhas por pessoa, aham. então, às vezes, o número dá uma mexida nisso. Mas o Brasil é parecido com É outros países altíssimo, em né. desenvolvimento, como Índia, por exemplo, a digitalização aconteceu pelo celular. Né? Então, a É, maioria das pessoas não tem um desktop, não tem um notebook, mas elas têm um celular que possibilita ela ter acesso ao conteúdo digital. E a beleza do áudio digital é o que a gente fala, a gente está falando muito tempo aqui, é a história da multitarefalidade, né, Michel? Eu é. consigo ouvir fazendo várias tarefas no meu dia a dia. Eu consigo ouvir o áudio pegando ônibus ou dirigindo, eu consigo ouvir trabalhando, eu consigo ouvir treinando, eu consigo ouvir lavando a louça, arrumando a casa. Então, diferente de uma tela onde eu preciso estar olhando e me conectando, o áudio ele possibilita de eu estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí tem um outro boom de negócios que surge junto com o áudio, e que ele acontece muito, e você foi um dos pioneiros nisso, com a história do podcast, que você está fazendo podcast desde 2017, se eu não me engano, né? É, fazendo Mas, 6 anos agora, acabei de fazer 6 então, anos. na pandemia, os podcasts dão um boom. E você Meu deve ter Deus, é. acompanhado isso. Sim. E por que que aconteceu isso? E o Brasil, não sei se você sabe esse dado, mas o Brasil é o terceiro país de consumo de podcast. Sei, O é. Brasil só fica atrás de Estados Unidos e China. Tudo que é China é muito Uhum. grande, né? Exato, Estados é. Unidos é muito grande também, mas o Brasil é o terceiro país. Assim, o brasileiro que adora áudio, ele adora esse formato. E o que acontece durante a pandemia? Aconteceu um negócio que a gente viu nas pesquisas aqui, que é a história da fadiga das telas. Durante a pandemia, estava todo mundo super conectado, olhando para o celular, olhando para a televisão, olhando para o computador, fazendo reunião, fazendo aula, conversando, tal, não sei o quê. Chegou uma hora que as pessoas falaram assim, eu não consigo mais ficar conectado com uma tela, eu preciso Prestar atenção desconectar. olhando, né, em alguma coisa fixa, né. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me informar, eu preciso me entreter, eu preciso ter acesso ao conhecimento. E aí, na pandemia, tem um boom de podcasts, né? Você pega, sei É. lá, o Podpah, hoje em dia, que é o maior podcast do Brasil, ele surge no meio da pandemia. Eram caras que estavam investindo na história de vídeo ali, fazendo conteúdo. Os caras, não, vamos conversar aqui, vamos filmar isso, vamos tentar gravar uma coisa diferente. Então, durante a pandemia, a gente viu um boom dos podcasts, um boom de consumo de podcasts, e aí começam a abrir novas vertentes também, né? As pessoas adoram o formato, e as pessoas começam a se informar mais, a se entreter. Saúde mental
é um dos temas que mais cresce em podcast hoje em dia. Educação é um dos temas que mais cresce em podcast hoje em dia. Tudo isso porque da beleza do áudio que a gente está falando, assim, eu consigo tá fazendo, tá ouvindo, fazendo outras coisas. E aí, aquilo que a gente conversou um pouco no começo também, é que a gente estuda muito qual que é o efeito do áudio na cabeça das pessoas, no cérebro, nas emoções. Então, o áudio ele tem uma conexão muito forte com as pessoas e ele vai causar diferentes efeitos, desde você lembrar de um momento importante na sua vida, ou te despertar por uma emoção importante, seja para treinar, seja para você conseguir se concentrar mais, seja para você conseguir estudar. Então, é uma coisa que a gente estuda, essa pesquisa que a gente faz, que você consegue entrar lá no site do Spotify Brasil, tem acesso para todo mundo lá, que é o Sonic Science, você consegue baixar e você vê um pouco dos efeitos do áudio na vida das pessoas. E um pouco do meu desafio aqui, que eu brinco com o time, do nosso time aqui do Spotify Advertising, é como é que a gente faz o áudio ser sexy de novo, né? Eu brinco, até brincando com aquela frase horrível do Trump, que é Make America Great Again, como é que a gente faz Make Áudio Sexy Again? Porque o Brasil tem um histórico de áudio e de jingles e de músicas que vem lá do rádio tão forte, principalmente na publicidade, que a gente precisa fazer as marcas e as agências a resgatarem essa conexão com o áudio, porque eles são um agente super importante de ajudar a gente a fazer as pessoas se conectarem com as marcas através do áudio. Pensa em quantas assinaturas sonoras você tem de marcas hoje em dia. Você ouve o tum-dum, você já sabe que aquilo é Netflix. Você vê o plim-plim, você já sabe que aquilo é Globo, porque aquilo é uma identidade sonora que às vezes é tão mais marcante do que uma experiência de uma lembrança que você tenha. E chega mais rápido do que a imagem, né? Muito mais. A gente Chega processa mais muito mais profundo, né? rápido. Exato, exato. E o podcast ainda tem essa questão de que a gente, provavelmente quem está aí do outro lado agora nos ouvindo, as duas pessoas que estão nos ouvindo, né, a tua mãe e a Vivi, Minha mãe e minha mulher? eles provavelmente estão ouvindo com fones de ouvido, ou estão ouvindo sozinhos no carro, ou estão ouvindo sozinhos em casa, seja num alto-falante desses inteligentes. É uma experiência que acaba sendo mais íntima até do que o rádio, né? Até do Não, que os outros veículos aí, sei lá, YouTube e tudo mais, né? não, total. Eu te mandei até uma pesquisa ali que saiu recentemente que mostra, e eu já senti isso na prática, da influência dos podcasters para as pessoas e para as marcas Exato. hoje em dia. É impressionante, porque acho que tem essa conexão do áudio, de você ouvir a pessoa próxima, de você estar num momento íntimo ou não. Então, a profundidade que o podcast às vezes te dá, e você cria uma conexão às vezes com o podcaster, com o apresentador, que é impressionante. Eu lembro de alguns eventos que eu já faço, às vezes por conta do Spotify, eu levo para mesas redondas, podcasters e tal, e às vezes eu estou com alguns podcasters conhecidos, assim, que tem uma grande influência. Eu me lembro, por exemplo, de um evento que eu fui uma vez com a Camila Frender, que é do podcast A Noia Minha, e que foi durante muito tempo do podcast Calcinha Larga, uma das fundadoras, que é um podcast sobre empoderamento feminino muito forte. Algumas pessoas paravam ela, pegavam no braço e falavam: nossa, você mudou minha vida, nossa, você não sabe o quanto foi importante no momento difícil da minha história, o quanto que você me ajudou, o quanto que Legal. você mudou. Você deve ter sentido isso também. Alguém deve ter te parado na rua e ter falado para você: putz, aquele podcast que você fez com alguém foi o gatilho que eu precisava para É, mudar a coisa X ou Y. eu já Então recebi, você, cara, felizmente. Não são muitos, mas um dia eu chego lá. mas você tem um poder, acho que o podcast tem um poder de influência que vai crescer cada vez mais. Que legal, cara. Obrigado. E é um desafio que a gente, né, pelo que eu acompanho, né, eu te falei que eu estudo um pouco podcast também e tal, mas a gente já vê que os números, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nas somas, nas quantias que as marcas estão investindo em publicidade digital, ele é ainda muito superior ao que a gente tem aqui no Brasil, né? O que que você acha qual que vocês estão percebendo hoje aí, você e sua equipe, que é o melhor caminho para vencer, para furar essa bolha, porque eu acho que a hora que alguém tiver sucesso em furar essa bolha, e eu acho que ninguém melhor do que o Spotify, né, já que vocês são a plataforma mais ativa e que eu entendo que mais investe, pelo que eu leio, nessa questão do áudio digital, qual que é o caminho que está indicando para vocês que é o melhor para que vocês consigam furar essa bolha? Porque a hora que furar a bolha, né, vocês vão surfar de braçada e logo vão vir as outras plataformas também querendo aproveitar isso. Michel, nas conversas que eu tenho com as marcas e às vezes com os grandes anunciantes, com os diretores de marketing, com os CMOs e às vezes com as agências também,
ninguém nega a influência e o poder dos podcasts hoje em dia, mas eu acho que as pessoas estão vendo muitas vezes por um ângulo errado. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando para mim assim: "Nossa, tá um boom de podcast, isso aí tá acontecendo super legal. Eu quero que minha marca faça um podcast dela. Eu vou fazer o podcast da minha Ah, marca, eu vou o fazer alguma coisa". aham, Então eu vejo muito as pessoas querendo aproveitar o meio podcast, pensando, fazer um conteúdo só da marca dela. E aí proprietário. Aham, a pergunta que eu sempre devolvo para eles, eu falo assim: "Mas qual que é o seu posicionamento de marca em relação ao conteúdo? Qual que é o pro A gente falou tanto de propósito, qual que é o propósito da sua marca? Você acha que você tem conteúdo para falar, um conteúdo relevante e relevante. de qualidade para você falar durante uma, 2, 3 temporadas? Você acha que o teu conteúdo sobre determinado segmento, seja ele segmento financeiro, É o que viagem, entretenimento, ele é mais relevante do que alguém que já está fazendo conteúdo hoje em dia? Se você quer entrar e se aproximar desse território dos podcasts e se apropriar de de um conteúdo interessante, será que não vale a pena primeiro você começar se associando com alguém que já faz esse conteúdo bem? Eu é, quero que minha marca faça um podcast sobre esporte. Pô, por que você não vai conversar com o Michel, que já está fazendo isso há 6 anos, e de repente você vai ser um patrocinador dele e ele vai te começar a criar aderência e credibilidade para a sua marca, de desenvolver um conteúdo próprio e de ver se exato. isso faz ter uma conexão com as pessoas que estão próximas da sua marca ou não. Então, acho que as pessoas às vezes estão dando um salto em relação a isso e não estão fazendo a melhor estratégia. Então, eu tenho trabalhado muito com o meu time nesse sentido. Como é que a gente ajuda Uhum. as marcas a fazer Produzir as conteúdo. conexões corretas e se apropriarem aos conteúdos que já existem? Porque você sabe, cara, fazer conteúdo não é fácil, fazer um conteúdo de qualidade não é fácil e pior do que isso, conseguir uma rede de distribuição, conseguir audiência é a É. coisa mais difícil hoje em dia. Então, Não, a você acha que só porque você concorrência é é uma marca bizarra. X, você acha que só porque você é uma marca X no segmento financeiro, as pessoas vão querer parar meia hora ou uma hora para ouvir você falar sobre o segmento? Não, elas querem que o especialista fale sobre aquele assunto. Então, acho que esse é o grande pulo do gato que a gente tem que tentar dar em relação à publicidade relacionada a podcasts no Brasil. Uhum. E essa tua área no Spotify, uma curiosidade pessoal minha, ela já existe há quanto tempo aqui no Brasil? Essa existe no Brasil, ela há uns 5, 6 anos. Mas ela está principalmente depois, nos últimos 2 anos, a partir do ano passado, quando eu cheguei aqui, a gente está passando por uma aceleração muito grande, porque Hum, tem um pouco a ver com aquele dado que eu te falei no começo. A gente vê que isso não tem a ver só com o Spotify, tem a ver com os streamings de maneira geral. Michel, pensa que há 5 anos atrás, quantos streamings de qualidade você tinha de vídeo e de áudio? Você tinha, sei lá, Netflix, Globoplay e mais um outro de áudio, Spotify, sei lá, um outro de áudio. Hoje você tem 15, hum, 16 streamings de áudio e vídeo de alta qualidade e cada um com conteúdo bom e conteúdo proprietário. é. Não há dinheiro que pague todos os boletos que você precisa pagar para ter todos os streamings que você precisa. Então, o que acaba acontecendo cada vez mais é que boa parte dos usuários dos streamings, seja de áudio ou de vídeo, a gente vai ter uma divisão cada vez mais. Você vai ter os usuários que vão ser usuários premium ou assinantes que vão pagar para ter um conteúdo exclusivo ou conteúdos especiais, e você vai ter os usuários que vão querer acesso àquele conteúdo de maneira suportada por anúncios. Então você vê que players de streaming de vídeo, como Netflix, como Disney Plus, também começam a desenvolver agora modelos de assinatura com publicidade, porque para proporcionar novas opções para os usuários, para que eles tenham acesso àquele conteúdo sem ter que desembolsar um valor muito grande. Uhum. No Spotify, como eu te disse, 60% dos usuários globalmente são usuários free, são usuários suportados por anúncios. E a gente vê que esse número vai crescer cada vez mais. Então, para isso é importante que a gente estruture cada vez mais essa área de publicidade no Brasil, o Spotify Advertising, para fazer essa conexão que as marcas possam ajudar a incluir, ajudar a proporcionar o acesso a esse conteúdo de qualidade a cada vez mais pessoas. Bacana, Mel. Tomara, né? Tomara que vocês tenham sucesso, porque consequentemente todo o ambiente dos podcasts pode
surfar essa mesma onda Estamos tendo, junto vamos ter cada vez mais. e É, tomara aí que o endorfina se inclua aí nessa também. ah, lógico, acho que a endorfina é um baita conteúdo. Acho que esse é um ponto, né, que a gente fala muito, e eu vejo às vezes quando eu falo com algumas marcas, falo assim, eu quero um conteúdo de finanças, eu quero um conteúdo de não sei o quê. Depende do show, ou depende do podcast, o conteúdo ele é mais abrangente do que não. Por isso que a É, gente fala muitas vezes também que assim, não é olhar só o conteúdo, é olhar a audiência. Por exemplo, é, você tem uma audiência super qualificada é, de tomadores de decisão, de pessoas que são empresários, praticantes de atividade esportiva de alto nível. A tua audiência talvez não seja uma audiência de um pode pá, como eu falei aqui, que talvez seja exato, um nunca vai podcast ser, que exato, tem 3 milhões, 5 milhões de pessoas ouvindo, mas talvez você consiga acessar um nicho que essas pessoas jamais vão conseguir acessar. é, Então, acho que as marcas também precisam entender um pouco dessa peculiaridade, porque quando a gente fala de marca, de mídia, de publicidade, a gente fala muito em impactos, volume, audiência, exato, volume, e não é só volume. Acho que a gente tem que olhar exato. a qualidade da audiência também. Exato, é. Quando eu vou conversar com os meus patrocinadores, eu falo exatamente sobre isso, porque eu, né, como eu te Que falei, eu tô bom. ligado, eu tô estudando, e eu não me vendo como o cara que mais vai ter audiência, mas é que a minha audiência é isso que você falou, e eu valorizo muito a minha audiência por isso. Porque como é um conteúdo também um pouco mais profundo, não é aquele conteúdo instantâneo, não é um conteúdo quente, né, que é noticioso, que você vai ouvir hoje, amanhã já está desatualizado. Então eu acho, né, e que a minha audiência é uma audiência que tem essas características, o que acaba tendo um espaço, sim, para muitas marcas, né, poderem usar veículos como o meu para estarem divulgando seus produtos e serviços. Menos Zé. hoje, né? Porque a audiência foi ruim, né? Mas tudo bem. Ah, cara, agora para terminar, né, cara, uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, cara. Como é que tá sendo a tua experiência bem recente no triatlon? O que que você viu? Eu já te digo de cara aqui pela minha, experiência, também como uma pessoa que conversou já com mais de 300 e poucas pessoas do do mundo do endurance. O Rodrigo Lobo tem uma abordagem, tem uma filosofia, tem uma cabeça que é muito legal no meu entendimento e muito saudável. Então você começou bem, começando com o Rodrigo. Agora, como é que está sendo essa experiência e o que que você está curtindo do triatlon? Como é que você encara os seus próximos desafios ou quais são os seus próximos desafios? O que que você está aguardando aí do esporte das 3 modalidades? Michel, acho que o que eu queria, quando eu tenho desafio, eu queria muito tentar fazer uma prova de Ironman 70.3. Acho que esse é o meu desafio. Se possível, tentar Bacana. fazer uma esse ano ainda. Não sei se eu vou conseguir ou não, porque é um pouco daquilo que a gente estava falando. É muito modular, né? Às vezes você começa o ano treinando super bem, daí de É, repente começou, você tem um momento profissional que está pedindo mais de você, ou você tem um momento é, pessoal que está pedindo mais de você. Então, acho que a maturidade também te traz um pouco de entender o equilíbrio, que é assim, bom, eu tenho esse sonho aqui de fazer uma coisa assim. Quando vai acontecer? Planejo para acontecer agora, mas se tiver que mudar para acontecer um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho antes, você tem que estar aberto para isso acontecer também. Para mim, o triatlon tem sido uma jornada de aprendizado. Aprendizado porque depois de muitos anos correndo, mais de 20 anos correndo, tem hora que você precisa exercitar músculos novos, né? Você precisa exercitar jeitos novos. Então, aprender uma modalidade nova é difícil, resgatar com afinco uma modalidade que eu já fiz há muito tempo, que era natação, está sendo difícil. Bike, que você acha que é o que mais fácil que a gente estava falando aqui, né? Você fala, bike todo mundo sabe, né? Você vai pedalar, você vai subir ali e já era. É a modalidade mais difícil que existe do triatlon para mim, porque tem uma coisa técnica, tem a questão de você ter um equipamento e você precisa saber lidar com o equipamento e você precisa aprender a entender o equipamento para tirar o melhor dele e ele tirar o melhor de você. Se você não souber isso, você não vai conseguir e o equipamento faz uma diferença ou não. E cada vez mais, assim, eu já tinha isso claro na corrida, Michel. E no triatlon, para mim, fica mais evidente ainda, que é assim, no esporte de endurance, tem uma combinação entre vontade e técnica, né? Não adianta só você ter aquela vontade, aquela raça. Tem, às vezes, você tem que saber fazer aquele negócio, né? A natação traz muito isso, né? Às vezes eu tô nadando na piscina lá, eu vejo você entra na piscina arrogante e tal, não sei o quê, se achando bonitão, aí você vê uma pessoa do seu lado que tá um pouquinho mais obesa, você fala, olha lá, o cara vai ver. De repente você vê o cara um avião na natação, porque o cara tem uma técnica
que Exato. você não tem, e ele desliza na água de um jeito que não vai. Outro dia eu estava numa prova lá do Tri-Day e eu vi uns meninos de uma ONG super legal, que eu não sei se você conhece, deve conhecer, lógico, chama Talentos do Capão. Sim, claro. E os meninos estão fazendo ali umas provas. De repente você vê um menino mais novo, com uma bike, o cara tava com uma mountain bike X ali, sem sapatilha, sem nada, o cara te passando numa aceleração absurda, porque tem essa coisa da vontade, da técnica. Então, assim, para mim, a beleza do triatlon tem sido é, entender a minha insignificância sobre muitas coisas, desenvolver a minha Um humildade para exercício de saber que humildade, eu ia falar. humildade para saber que eu não sou, posso me achar muito bom em algumas coisas, mas eu tenho muita coisa para evoluir, para aprender algumas outras coisas. E acho que o maior aprendizado que eu tenho também, e tenho às vezes tentado equilibrar isso um pouco quando converso com o Lobo, que é assim, tem que entender os momentos. Então tem momento que o trabalho vai me pedir mais, tem momento e tá tudo bem. E eu não vou ter a planilha verde. Tem que ter momentos que eu vou ter que me dedicar pra caramba, fazendo não sei o quê, que vai ser super legal. Mas é modular, eu tenho que entender como isso vai funcionar. Então tem sido uma coisa muito legal. E o mais legal também tem sido estabelecer uma nova rotina, né? Porque o triatlon ele te traz a beleza de você tem mais modalidades, é mais tempo de treino. Para ter mais tempo de treino, se você quer continuar fazendo as suas coisas, se você quer continuar tendo a atenção da sua família, se eu quero continuar levando minha filha na escola, se eu quero continuar chegando cedo no trabalho, eu preciso me organizar melhor, preciso ter mais disciplina para ter mais controle dos meus momentos. Então o triatlon também trouxe essa história de ter mais controle sobre a minha agenda e cuidar mais dos meus momentos. É, a história da disciplina é igual liberdade, cara. Adorei essa frase, meu. Adorei. Adorei. Isso aí. Eh, Se você pudesse, você falou agora de humildade, você falou que você é bom em muitas coisas. Se você pudesse ter um superpoder, que poder seria esse? Eu queria ser invisível. Legal. Nossa, ia ser demais. Imagina, eu sempre penso nisso. Imagina que ia ser invisível, às vezes, pra você conseguir sair de uns lugares que você não, sem ninguém te ver, ou para você entrar num lugar para ver o que as pessoas estão fazendo ou falando. E você, Ai, ai. ou às vezes para você observar uma situação sem você estar lá presente, assim, acho que invisível deve ser um super poder. E para terminar agora de fato, se agora no finalzinho desse podcast, supondo que não seriam só a sua mãe e a Vivi ouvindo, né, a gente tivesse aí mais 8 bilhões de pessoas ouvindo e viesse uma propaganda que você estaria inserindo no streaming de todo mundo, no Spotify de todo mundo aqui agora, uma mensagem bem curta, o que que você passaria para esses 8 bilhões de seres humanos? Acho que a mensagem que você já falou é que me inspira muito, assim, acho que a vida quer da gente é coragem. Tenham coragem para mudar aquilo que vocês não gostam do que vocês estão fazendo. Seja de um relacionamento abusivo que você está, seja do trabalho que você não está feliz, seja do curso que você escolheu que você não está gostando. Não se acomode. Tenha coragem para mudar, porque eu acho que a coragem, quando você toma uma iniciativa, uma série de movimentos acabam acontecendo que vão fazer com que as coisas aconteçam. Cara, muito obrigado, adorei essa conversa, que troca bacana, Zé. Espero que você tenha gostado, viu, Zé? Eu adorei, Michel. Foi uma sessão de terapia aqui que eu não vou esquecer Ai. nunca. Super obrigado. Legal, Foi cara, demais. obrigado você. Um abraço, sucesso e saúde, meu. E Valeu, coragem. obrigado. Coragem pra gente, saúde pra você também. E pra Valeu, um todos. abraço. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.